Titio, mais um Terra Flamistas no ar. Eu tô com esse sorriso aqui por causa do convidado. Porque Claro. Se for por causa do Flamengo, a gente vai tá com aquela face ali, ó. Isso, igual do Terrinha ali bolado. Mas antes de mais nada, nosso 24º episódio do Terra Flamistas. Eu sou o Gabadão, ainda pra quem não me conhece. Estou aqui mais uma vez com o meu parceiro de bancada, Rodrigão. Vambora! Rodrigão, @Rodrigo Costa Cruz, Rodrigão do Terra Flamistas. E é isso que você falou, perfeita colocação. Obrigado. Ó, se existe algum motivo para sorrir hoje, é pela presença desse cara aqui, Do nosso que convidado. representou isso daqui. Ó, Inclusive esse, literalmente. Exato, eu vim com o manto. Pela primeira vez estou repetindo manto aqui nesse programa, porque hoje não tinha como ser diferente com essa camisa que o cara usou. E além de tudo, se repararam, eu tô sem boné hoje. Por quê? Aqui, ó. Tô aqui, irmão, porque tem um cara aqui que usou esse manto e representou essa careca, um dos maiores carecas do clube de regatas do Flamengo, mas mais do que isso, um dos maiores volantes, um dos maiores jogadores da nossa história, capitão, conquistou título, e é uma honra pra gente estar aqui com o Leandro Ávila. Olha ele aí. Obrigado aí pelas palavras, pra mim é um prazer poder estar participando aí com Terra Flamistas, pô, e a careca faz parte, né? Sim, é a marca. As duas estão brilhando. Na época a gente tinha o Fábio Baiano, e o pessoal misturava muito, me chamava de Fábio Baiano, me chamava ele de Leandro, então, mas tá tudo certo. Você falava que era ali quando dava lambreta, né? Dava lambreta, cobrava a lambreta do Leandro Ávila, né? Inclusive, no meu DVD que eu mandei para a Arábia no final de carreira, eu podia ter botado uns lances que ninguém percebeu a lambreta, um golzinho dele. Batido, né? Inclusive, anos atrás, encontrei Leandro. Já confundi. Encontrei Fábio Baiano na arquibancada. Jogo do Flamengo, assim, dia normal, na arquibancada do Mengão. Maneiro. Fábio Baiano é outro que representava também a camisa. Era uma loucura na cabeça, mas era uma loucura boa, né? Não, e vale lembrar que, poxa, olha aqui, a gente tá formando uma seleção absurda. Começamos ali na cozinha, né, Exatamente. Rodrigão? Já botamos um xerife na zaga, agora, Isso. porra, esse volante meio-campo maravilhoso. Exato. Entendeu? Que era o homem que não fazia falta. Isso. Roubava a bola sem fazer falta. Fazia falta Às assim. vezes tinha que fazer, mas porque, era raro. cara, tem muita diferença do futebol daquela época para hoje em dia, Sim. principalmente na volância, porque antigamente os meias, os atacantes não marcavam, né? Então tinha que sobrar pro volante, era o cão de guarda, ele tinha que fazer a proteção da zaga e a cobertura dos laterais. Então, como os caras não marcavam, a gente tinha que às vezes parar a jogada. Sim, mas lógico, mas nunca com deslealdade. Último extremo. Lógico. Pô, o carrinho, pelo menos, assim, só em último caso. Se você der o carrinho, você já tá assinando que você tá mal posicionado. Sim, boa. Mas o Leandro Ávila fazia falta assim, tá? Fazia falta quando não jogava, porque aí tinha que vir um Jorginho da vida, né? Meu amigo, meu amigo. Porra, é gente boa, mas assim, a gente já começava o jogo não tão tranquilo quanto se estivesse com o Leandro Ávila. E ontem fez uma falta ter o Leandro Ávila, porque a gente vai precisar começar esse programa falando de Flamengo e Vasco, que aconteceu neste domingo, Leandro, onde o Flamengo abriu 2-0. Estava bem. Apesar assim, o jogo estava uma trocação, mas o Flamengo estava melhor, o Flamengo estava assim, ponto. Até tomar o primeiro gol, já ali nos 30 e tantos, e aí o jogo virou completamente. O Vasco começou a ir para cima, começou a amassar, a verdade é essa. Gostar do jogo. Exato, até saiu o gol de empate no último lance. A gente ainda tomou uma lei do ex, de Hugo Moura, fazendo um gol de peixinho e depois ainda beijando o escudo do Vasco. Comprou essa briga, comprou esse barulho. Ele que estava sendo criticado lá em São Januário, chegou no Maracanã, fez o gol e beijou o escudo e foi pra galera. E hoje tá tudo paz e amor. Acho que hoje ele tá podendo tomar um café da manhã na padaria, né? Tem dia que não dá pra sair de casa. Ele que foi o autor do gol do título do Vasco de ontem, o título de empatei com o Flamengo. Mais uma vez, né? Mas é isso, assim, o Flamengo deu mole, né? Acho que deu mole independente, né? Eu falei lá no Cria Premier, a questão ali não é só a rivalidade de ganhar do rival, de abrir uma goleada, mas deu mole porque era uma rodada que o Palmeiras já tinha perdido ponto pro Santos, né? O Palmeiras também jogando em casa, aliás, foi uma rodada louca de clássicos, né? Onde o Palmeiras não conseguiu vencer, onde o Cruzeiro tomou uma sovadinha ali do Atlético Mineiro e o Flamengo, que tinha ali a chance de encurtar a distância, ainda estando com um jogo a menos, ainda tendo confronto direto, o Flamengo não aproveitou essa chance, né, Rodrigão? Com certeza, desperdiçou essa oportunidade. E no meu modo de ver, porque entrou um pouco disperso, não sei se... Você achou? Por conta da fragilidade do adversário, parece que
contra uns clubes, por saber que tem mais potencial, entra com mais vontade. É o famoso, como se diria, né, dizia antigamente, salto alto ou soberba. Porque a soberba, ela deve ficar com a gente. Com o torcedor. Com o torcedor. Entendeu? Principalmente com terraflamista. Agora, para o jogador, não, todo jogo tem que ser sério, com mas, faca pô, nos Rodrigão, dentes. até pra alegria da audiência, eu tenho outra visão. Eu não achei que o Flamengo entrou com salto alto, não. Mas tu achou que entrou Eu acho que morrendo? assim, não, também não. Eu acho que assim, devia ter aproveitado melhor as chances. Foi uma trocação, né, porra? Léo Jardim ali também fazendo umas defesas, porra, falta do Léo adoro Pereira ele, e mas não tal. achei nenhuma extraordinária. Não, eu tô falando do Léo Jardim, goleiro do Vasco, né, fazendo as Isso, defesas. isso que eu tô Ah, tá, falando. sim. Não, fez as defesas, mas, pô, teve uma do Plata ali pegando de primeira, né? Mas eu acho que o Flamengo, sim, eu acho que no 2-0 deu uma relaxada que aí veio o preço. E aí é bom estar aqui com o nosso volante, nosso Leandro Ávila, porque o cara jogou no Flamengo, o cara jogou no Vasco, né? E na nossa época que você estava no nosso Flamengo, né? A verdade é que o Vasco tinha um time melhor que o Flamengo. E mesmo assim o Flamengo ia lá maltratava, né? Agora o Flamengo tem um time melhor que o Vasco, a verdade é essa. Mas mesmo assim a gente está vindo no terceiro clássico seguido de Brasileirão, onde o Flamengo tropeça. São 3 empates. Meu volante, clássico, o negócio iguala. Então, aí que tá. Nem sempre no clássico regional, quem vence é o que tá com um time melhor. O fato é que, assim, eu não pude assistir o jogo de ontem, eu tava no evento, mas, pô, você não pode tá Mas ganhando um calma aí, jogo. você tava no evento com quem? Pô, Você falou ali. tava o Pet, tava o Beto. Aliás, aquele meio campo de Eu- 2000 e 2001. Eu abri tava a tudo mão de estar no clássico pra estar ali também. Eu abri a mão. Não, Mas depois não. sabendo do Então eu placar. levava esses caras e falava, sai todo mundo aí pra vocês. Não, fez ali. falta. Inclusive, o Pet meteu um gol de falta na gaveta ontem. Olha aí. Não, É dia de Flamengo e Vasco, ele bota na gaveta. Hoje em Não dia tem nem falta batem mais direito. Meu Deus do céu. E aí, assim, mas fato é que você não pode estar ganhando de 2-0 e deixar uma equipe, não, seja o Vasco, seja qualquer outra equipe, Perfeito. jogando em casa, né? Exato. Você perder um clássico, Faz parte. faz parte. Agora, você tá ganhando de 2-0 e deixar o adversário empatar, Tá no é complicado. último minuto. Com muita coisa em jogo, né? Isso aí muitas vezes dá aquele relaxamento natural, tá 2-0, vão segurar aqui atrás e a equipe acaba crescendo de produção. Sempre quando eu jogava, a gente fazia o primeiro gol, eu chamava o pessoal e falava, ó, 0-0, porque se a gente botar na cabeça que tá 1-0, cara, tu já dá uma relaxada, entendeu? Sim. Então tu pensa, ó, 0-0, vamos pra cima. A principal coisa para você arrebentar a equipe adversária psicologicamente é quando você faz um gol, quando sai a bola, você já dá aquele Dá pra abafa de cima. novo, os caras lá, opa, caraca, vai ser complicado. Sim. Se você relaxar, começa a gostar do jogo, complicado. Então, acho que foi o que aconteceu, deve ter acontecido no segundo tempo com o Flamengo. Perfeito. E como corre, né, no futebol, que 2-0 ele é mais perigoso do que 1-0, dizem isso, É um né? placar Os antigos, perigoso, É um né? placar perigoso, porque 1-0 é isso que você falou. Cara, 0-0, porque calma aí, um gol dos caras empata. 2-0, aí acho que há um relaxamento. É. E eu achei que o Flamengo ontem estava com uma saída de jogo ruim, a zaga não estava legal, entendeu? As substituições, não, os que entraram também não entraram bem. Sim, perfeito. Enfim, faz parte, mas são 2 pontos que a gente vai ter que lamentar, porque Perfeito. estaríamos a 4 pontos do Palmeiras, como ele falou, com um jogo a menos, e com um confronto direto aí na frente com o Palmeiras, Exato. que... Né, Assim, no final das contas, hoje, tá 4 pontos, dá 6 pontos, dá quase no mesmo, né? Porque o Flamengo, vamos dizer que ganhou o jogo atrasado, vai a 3 pontos, confronto direto ganha do Palmeiras e empata, o Flamengo tem o melhor saldo ali e tal, não sei o quê. Então, assim, hoje tá 4, tá 6, dá no mesmo na questão confronto direto. Mas como a gente tá falando de Brasileirão, 38 rodadas, tem um pós-Copa do Mundo, você soma pontos. Hoje em dia a gente vê que o Brasileirão, né, Leandro? Enquanto, poxa, ali na sua época o negócio era chegar entre os 8 para classificar, no mata-mata a gente vê, hoje a gente tá com uma conta não de fazer pontos, mas de não perder ponto. Então você vê que, assim, o empate hoje pro Palmeiras, pro Flamengo, pros times que estão em cima, você lamenta que você perdeu 2 pontos, né? Pô, fiz 1 ponto ali e tal, não, você perdeu 2 pontos. ainda mais porque em esses casa, times vão né? perder muito pouco É. ponto durante o E ano. assim, né? naquela época ainda tinha um agravante de você começava o brasileiro, cara, tinha 10, 12 times com chance de ser campeão, porque era muito igualado. Hoje em dia você tem aí, né, o Palmeiras e o Flamengo um pouco mais, um degrau Sim, acima dos sim. outros, então já facilita um pouco. Não que seja fácil, mas é um pouco menos difícil. Então é não perder ponto em casa Sim. e tentar beliscar alguma coisa fora, cara. É o que você está falando, o adversário direto do Flamengo, que é o Palmeiras, no dia anterior empatou com o Santos em casa, ou seja, o Palmeiras empatou com o Santos, que está brigando para não cair,
Pô, era o momento do Flamengo, pum, né? Até porque o Flamengo vai jogar 2 fora agora. Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio e Atlético Paranaense. Fora os outros jogos que o Flamengo vai jogar fora aí, que a gente vai falar mais adiante, que é Libertadores e Copa do Brasil. Exatamente. É uma sequenciazinha enjoada. Era pra dar uma porradinha no Vasco ali, entendeu? Pra poder, né, dar uma... Vambora, agora vamos pra aí. Agora, se tivemos coisas positivas ontem aí também, é bom aqui ter o Leandro, assim... Jorginho, né? O que é o Jorginho jogando, né, irmão? Ali é outro nível. O cara até ali com uma idade avançada. Ontem não deu o pulinho, já tá mudando ali a batida de pênalti, porque tá ficando baixado. Então ele chegou firme e bateu ali que o Léo Jardim nem... Quando ele pensou, a bola já tinha ido e tal. Mas o Jorginho jogando, se o Leandro tá acompanhando, tipo, é muito diferente, né? Cara, o Jorginho, ele dá 1, 2 toques na bola, né? Faz a bola rodar facilita, rápido. Abre, né? Aquele jogador que, assim... não aparece tanto, mas é fundamental, cara, porque ele é bastante inteligente, cara, tem uma visão de jogo muito boa, a experiência lá de fora. Né? Então... Uma coisa que o Rodrigo gosta de levantar sempre também, acho que é a visão ali de liderança, né? Você que sabe bem, usou muitas vezes a abraçadeira, o quanto isso faz diferença no elenco, num jogo, num clássico, né, Leandro? Com certeza, o Flamengo não depende de 1, 2 jogadores, né, cara? Tem jogadores ali que podem fazer diferença a qualquer momento. Sim. E o Jorginho, pela experiência dele, cara, contribui muito, com certeza. A gente já debateu aqui na mesa em relação à faixa, tipo, o Arrascaeta, o futebol dele, depois a gente vai falar até da triste contusão dele, mas eu não acho que ele tem perfil para ser capitão. O Arrascaeta. O Jorginho, eu acho que é um cara que, chegou, não tem tanto tempo, mas meu irmão, não adianta. É o cara que chega e tem a liderança, essa experiência que traz de fora. Sim. É o cara que fala. Eu nunca vi o Arrascaeta fazer uma cara dessa assim na minha vida. E eu acho que não tem um problema também o cara chegar e ser o capitão. Acho que aconteceu até com aquele time ali, né, 2000, 2001 do Flamengo, assim, que tinha quase que um revezamento, mas, por exemplo, o Gamarra era um dos capitães, né? Por toda a experiência que o cara vem de fora, como ele se Copa porta. Do Mundo, então, acho que não tem aquela, o cara tá há mais tempo, tem que ser o capitão. Não, pra mim, assim, tem perfil de capitão liderança. Porque às vezes o Arrascaeta pode ser, quer dizer, pode ser não. O Arrascaeta é uma liderança técnica, né? E é uma liderança que a gente vê até com o elenco, né? Tanto pelo tempo de casa, pela sabedoria, ele mesmo, né, foi desenvolvendo isso. Não tenho dúvida que as pessoas... Os jogadores do Flamengo escutam, respeitam, né? Às vezes aquele cara que não precisa levantar a voz. Mas eu acho que pra hora do jogo, ali onde vai estar o adversário buzinando, onde tá o juiz na dúvida ali. Ainda mais que a gente joga Libertadores. Olha o que aconteceu na Libertadores. Aí espancaram o Flamengo. Quer dizer, cadê um capitão pra estar ali no juiz? Fala, pô, irmão. E aí falta. Por isso que eu vejo muito o Jorginho nisso. Vejo o Léo Pereira nisso também, assim, tá um perfil desenvolvendo, assim, que pode não ser o melhor perfil, mas acho que dentro do que a gente tem, eu deixaria ali a abraçadeira com o Jorginho ou com o Léo Pereira. Você daria pra quem, Rodrigão? Eu não daria pra ninguém. Mas você tem que ver. Eu falaria com o treinador dá para o Jorginho. A abraçadeira, né? Ser capitão, Leandro, durante o jogo, ele faz muita diferença, tipo, com a questão com o juiz, a questão do jogo, ou não? É mais a faixa, é algo simbólico e tal? Como é que você vê isso? Não, acho que o capitão tem que estar ali ativamente para ajudar. Obviamente que você dá uma pressãozinha no juiz com educação, mas com firmeza. Com firmeza, cara, isso ajuda, mas não é falar por falar com o juiz, é realmente coisa fundamentada, né? Isso, daí o juiz vai passar de respeitar. Se toda hora tu for lá buzinar no ouvido dele, ele vai saber, esse cara quer tumultuar o jogo e não resolve. Se sair um atacante e fala no teu lugar, ele não olha com os mesmos olhos se você tá com a abraçadeira, né? Isso, porque senão ele vai ter que escutar todo mundo. Cara. Aí vira zona, todo mundo fala. E já é cultural aqui na América do Sul tu querer dar pressão no juiz. Eu, particularmente, cara, só falava quando realmente, professor, tá errado, você errou, sabe? Então, foi falta, é amarelo e tal. Mas se você falar toda hora, cara, como tem alguns que falam, aí você perde a credibilidade. Mas o árbitro também tem isso, né? Quem fala o árbitro conhece também já cada jogador ali e tal, sabe que ele vai escutar, quem só tá de fanfarronice. Já sabe. Né? E na época eu acabei pegando a abraçadeira do Romário. Ele acabou saindo em 99, acabou vindo pra mim. Quero falar disso, hein? Vamos falar dessa festa da outra. Eu tô sabendo que você tava lá também. Eu tava no hotel. Não, tava lá no elenco, tava lá no elenco. Não, essa história já foi contada várias vezes, né? Em várias versões, mas quem saiu todo mundo já sabe, né? Tava lá, tava nas fotos, né? Mas é IA, antigamente tinha montagem. Mas até já abordando isso um pouquinho, já vamos entrar aqui. Leandro, como é que você
recebeu aquele acontecimento, né? Acho que a gente tem 2 fatos ali, né? O fato, né, do Romário ter ido para a festa da uva, ter dado todo aquele barulho, depois do Flamengo perder para o Juventude lá e tal, né? Então acho que você ali como um dos líderes, um dos capitães, tem essa primeira resolução. E depois a questão do Romário ter saído, né? Ali numa reta final, tanto é que o Romário ainda termina como artilheiro da Mercosul, né? Mas mais do que aquele ano, assim, é um cara que, poxa, entregava muito pro Flamengo, num Flamengo que era mais aquém. Era, né, o craque do time, né? Exatamente. Claro. Então como é que você recebeu nesses 2 momentos? Primeiro momento ali do acontecimento e um momento ali até a saída do cara. Como vocês ali, como líder, conseguiu intervir ou não intervir? E desculpa, mas antes de você começar a falar, você pode... Porque eu não me recordo exatamente qual era o esquadrão que saiu para a festa da uva. Quem era exatamente que estava lá? Você já falou, então pode repetir. Não, mas assim, eu não sei se o pessoal na época era casado, está casado até hoje, eu vou falar agora, vai dar mais... O Romário tá, ele assumiu e vamos embora. Né? Tava o Romário mais, que eu saiba, mais 2, entendeu? Tá. Mas assim, cara... Todo mundo, é público e notório, todo mundo já sabia que o Romário saía. Já saía antes, saía depois do jogo e tudo normal. Chegava lá dentro, ele correspondia a isso que a gente queria. Sim. E quando eu cheguei no Flamengo, o Kleber Leite veio falar comigo, foi assinar meu contrato e falou, o Romário aqui é assim, assim, assim. Eu falei, não, presidente, para mim tá de boa. Não, é que tem gente que chega aí, de repente acha que vai ter a mesma... Tem regalia. Pô, tá tudo certo, cara. Hoje em dia isso já é um pouco mais complicado para trabalhar, mas antigamente... Então, assim, cara, o Romário saiu, beleza, para mim não foi surpresa nenhuma. Só que o Gilmar Rinaldi, que era o diretor técnico, eu não sei por quê, ele já devia de saber isso, já tinha jogado muitos anos com o Romário. Pô, Copa do Mundo. Aí começou a ligar para mim e pro Klemer, que eram os mais velhos, a gente tava no mesmo, a gente tava dividindo o quarto, né? Pô, preciso saber quem saiu. Eu falei... eu não sei nem, eu não sabia nem que o Romário tinha saído. Vai ligando pro quarto de todo mundo, cara, né? Quem não atendeu. Cara, assim, e pra gente que tava no hotel, cara, eu não sabia que ia ter festa da uva, cara. Quando pra mim foi surpresa, o Romário saiu. E aí eu achei que fosse só o Romário que tivesse saído. Depois é que eu fui ver que foram mais 2 com ele, cara. Realmente, quem não tem aprovação do Romário para sair, assim, tinha que ter ficado no hotel. Mas ele, cara, deixa que ele se vira depois com a diretoria. Mas ele, esse momento do... Né, pelo que a gente leu, tinha a questão, né? Parece que já tinha uma questão do Gilmar com o Romário. Aí tem aquela questão, o Romário então pede desculpa, faz uma declaração, continua. O Romário, né, não vou pedir desculpa, não sei o que, então tá fora. Como é que vocês ali receberam esse momento? Tipo, foi assim, ruim. Porque por uma coisa, vamos falar a verdade, por uma coisa boba, né? A saída foi uma coisa boba. Direto, né? É o que você falou, acontecer direto. Já cansou de acontecer isso. E ele ia lá e resolvia. O dia que não resolvia, nesse dia resolvia no outro. Sim, então, cara, todo mundo já sabia. Eu não sei o porquê que o Gilmar, na época, tomou essa iniciativa de querer comprar essa briga. O Romário acabou saindo e, logicamente, prejudicou a gente, né? Não, ainda foi pro Vasco e ganhou tudo, né? Não, eu como ali, eu criança, né, ali 11 anos, eu sempre falo aqui isso, o Romário... é o meu maior ídolo no futebol, né? E ali eu tive 2 dores, né? A primeira dor dele sair do Flamengo e depois a dor dele ir pro Vasco, né? Eu que não peguei o histórico dele ser revelado no Vasco, porque o Romário era Flamengo. Comecei a entender de futebol, o Romário estava no Flamengo. Então, vê-lo saindo do Flamengo e depois indo pro Vasco, ali foi uma... ganhando tudo, né? Ganhando que não ganhamos aqui naquele momento, né? Só então, não ganharam a final contra a gente, né? Isso que é mas bom. ele também não jogou também, né? Ele a gente não ganharia. Não, ele jogou o campeonato inteiro, pô. Mas eu acho impressionante que ele não jogou essa final dos campeonatos todos, né? No Flamengo, em 99, também não 99, jogou a final. Quem jogou foi o Reinaldo, né? Foi. Acho que ele sai... No Campeonato Carioca, ele saiu e falou, Carioca, eu não vou voltar. Deixa eu virar a noite aqui e ficar tudo certo. E aí o Flamengo batendo ali no Vasco, desde que eu não era nascido e que o Leandro Ávila ainda tinha algum cabelo, né, Rodrigão? A verdade é essa. Mas voltando tudo aqui pro Brasileirão, só pra gente fechar esse bloco de Brasileirão, então o Flamengo hoje continua 6 pontos atrás do Palmeiras, né? O Fluminense não venceu também, então o Flamengo continua em segundo e agora vai vir uma sequência ali de jogos fora de casa que a gente vai falar ali na frente. Estamos no bolo, tem muita água pra rolar, como eu falei, a gente só está na 14ª rodada, né? Acho que o Flamengo tá com 13 jogos, está na 14ª rodada, tem muito brasileiro, principalmente depois da janela da Copa do Mundo, acho que muita coisa vai mudar. Certo, Rodrigão? Certo, a gente pega na sequência do Brasileiro, né? Deixando claro, o Grêmio e depois o Atlético Paranaense, ambos no Sul, né? Isso. Primeiro jogo em Porto Alegre, que é a terra do nosso convidado. Exatamente. Entendeu? E
E eu acho que é legal falar aqui, assim, né? Só do contexto aqui do Flamengo e Vasco, porque no último programa, o Rodrigão fez questão de levantar aqui, né, os números, né? E aí, como ontem teve mais um empate, mais um troféu, eu empatei com o Flamengo. Exatamente. A galera ali tá comemorando até hoje e tal. Mas continuamos sem perder para o Vasco há 11 anos. Isso assim, pra mim é loucura. No Campeonato Brasileiro. 11 anos, né? Então, a gente tinha um retrospecto, a gente trouxe aqui no último podcast, dos últimos 35 jogos entre os clubes, 20 vitórias para o Flamengo, até então 13 empates, com ontem 14, né? E 2 vitórias apenas do Vasco, né? 36 jogos, atualizando. Sim. Então, continua sendo um número completamente eu acho avassalador em favor do rubro-negro da Gávea. Diminuiu muito aquela rivalidade que tinha. Hoje Claro. em dia não é mais tão rival. Exatamente. Não querendo... Aliás, quero desmerecer esse... Não é mais clássico, não. É um jogo, mas infelizmente acontece esse tipo de coisa que aconteceu. É clássico tipo Barcelona e Espanhol, né? Que é o clássico da cidade, né? Mas o negócio ali não tá Agora acontecendo. tem um detalhe aí nesses 2 jogos fora, que pouca gente fala, mas os jogadores comentam entre si, né? Porque ninguém gosta de jogar no Sul no meio do inverno. Lá pra julho, agosto. Só quando tem festa da uva, né? Eu nem sei em que mês que é. Agora, esse lance aí de jogar agora, pô, é menos ruim porque não tá tão frio ainda, cara. Porque o carioca, principalmente o jogador carioca, sente lá. Pô, é um frio desgraçado. Então agora é melhor ir agora que depois. Ou então no final do ano. E no final do ano também ajuda. Eu já peguei friaca em Curitiba que, pô, dói o coração. Não, o bagulho é doido, bizarro, bagulho é doido, cara. bizarro. Santa Catarina ali, eu fui pro Festa da Uva. Serra, não, Festa da Uva não. Eu fui pra Serra Catarinense, cara. Eu vi até nevar, maluco. Tô te falando. É bizarro, né? Parada, dói o osso mesmo. Pô, foi a primeira vez que eu dormi numa cama que tinha aquecido, que esquenta. Com calefação. Isso, calefação. Eu acho que é isso aí. Pô, que esquenta faz diferença. O Leandro já é acostumado com o frio do Sul e também com o calor do Rio, né? Aqui tá dando 16 graus, então vai ser camisa. Eu já tô aqui há 39 anos a fazer, aí. cara. Eu vou pro Sul só uma vez por ano pra ver a família e deu. Esse que eu falo, hoje sua base de vida é aqui no Rio de Janeiro. Aqui, eu acabei casando aqui, meus filhos nasceram aqui. Jogou pelos 4... eu ia falar 4 grandes, mas agora já não cabe mais. Jogou pelos 4 do Rio. Tô com um netinho que nasceu agora. Inclusive, meu filho é casado com a filha do Júnior Baiano, né? E eu brinco com ele. Não, peraí. Como é que volta? O meu filho é casado com a filha do Júnior Baiano. O sogro dele é o Júnior Baiano. Tá maluco. Tomou tesoura voadora no casamento já. Mas na época eles se criaram juntos, estudavam na mesma escola, né? E então a gente tá com o netinho agora, porque vai fazer um ano agora em maio. E eu brinco com ele, o Baiano, o moleque já tem pedigree. Ele tem que ser jogador, nem que seja marcador, volante, zagueiro, ele dá risada, cara. Poxa, um beijo aí, muita saúde pro neto. É isso aí. Ávila, Baiano. Não, a gente até falou com o Gotardo aqui na semana passada sobre o Júnior Baiano, da importância do Gotardo no início da carreira do Júnior Baiano. Porque, pô, cara, no início da carreira, o Júnior Baiano demonstrava, pelo menos ele passava uma imagem de que era um zagueiro mais bruto, né? Agora eu tô pegando mais leve, porque eu falei carniceiro da última vez. Aí eu falei, mas a imagem que passava era essa. Só que depois, com o tempo, ele foi mostrando que ele era um cara... mas peraí. Ele sempre teve técnica. É porque realmente o pessoal ficava com aquela imagem dele de chegar, de dar aquele carrinho. Por que você achava que ia acontecer isso? Por causa da torcida? Ou por que... A torcida, eu acho que gritava, ajudava, né? O Baiano é mau, ele se empolgar, tá entrando numa vibe dessa também. Mas ele sempre foi técnico, cara. Sempre soube jogar. Disso, contou uma história aqui que pegou ele lá pra falar, ele não foi pra Copa do Mundo à toa, cara. Claro, pela qualidade dele. Mas segundo ele mesmo conta, o Telê no São Paulo ajudou muito ele. Isso que a gente falou aqui na mesa. O Telê deu uma refinada no zagueiro. E depois ele foi um monstro. Quando ele voltou pro Flamengo, então, né? Pô, cara, sensacional. Jogou no Palmeiras e ganhou a porra toda lá também. Depois da última volta também, que inclusive também usa essa camisa 2004. Fez um golaço contra, aquele de cobertura, que é contra o São Paulo. E na Copa do Mundo deu uma puxadinha na camisa do Nuno. Mas ali faz parte do pacote, mas, pô, o Júnior Baiano realmente jogou muito,
né? Eu não teria Então coragem hoje de ele ser é parente do Júnior Baiano. A gente é compadre, vamos fazer. Então, mas pô, tem que falar pro Júnior Baiano vir aqui, dar uma moral pra gente. Seria aqui, maravilhoso. Esse daí é resenha, né? Não, você sabe bem. Eu tenho que ver, porque ele tava morando na Bahia. Eu não sei se ele já voltou. Ele tava morando lá. Tava morando lá? Tanto é que. Quando der o rolezinho aqui, quando tem o Júnior Baiano. Um beijo, Júnior Baiano, representou aí a camisa do Flamengo e uma carreira de futebol absurda, né, Rodrigão? Brilhante, brilhante. Assim como a carreira absurda está no momento do Flamengo. Porque nós falamos aqui de Brasileirão e agora a gente vai para o nosso próximo jogo do Mengudo, que estamos falando de Libertadores, onde, Leandro, o Flamengo é o brasileiro com mais título, né? Se ali, na nossa época de volância, né, que fez a dupla ali, eu e Leandro Ávila ali, Fábio Baiano ficava na nossa reserva. Jogar Libertadores já era uma conquista, né? Inclusive também com essa camisa aqui que a gente ganha a Copa dos Campeões e tem a vaga para a Libertadores do ano seguinte, 2002, que a gente fica na primeira fase. Meu Deus do céu. Eu tomei um tombo num jogo daqui, naquele Flamengo Olímpico. Tomou o quê? Tomei um tombo ali. Lembra ali na época das cadeiras, ficava era tipo uma terrinha, como se fosse uma pracinha. E a gente saiu daquele Flamengo e Olímpia, o Flamengo perdeu, tava chovendo pra caramba. Meu primo saiu, deu uma patinada, ele falou, cuidado aí, eu dei a rezada. Quando eu dei a rezada, assim, eu fui com tudo, assim. Foi bem bonito pra terminar aquele dia trágico lá do Flamengo perder pro Olímpia. Aliás, o Olímpia que foi o campeão daquela Libertadores, ou seja, perdemos pro campeão. Mas tô contando isso tudo. O Flamengo, então, jogar Libertadores era difícil, era uma conquista. Você vai rabiscar minha camisa nova, tá? E agora a gente tá E agora a gente disputa a Libertadores aí, totalmente, tipo, ano após ano, a gente tá na Libertadores. Leandro, antes da gente falar de jogo aqui um pouquinho, eu queria falar você vendo essa fase do Flamengo hoje em dia, onde jogar a Libertadores é uma coisa comum, disputar o título, ganhar o título virou algo normal, assim como tá ali na cabeça dos brasileiros, do Brasileirão, comparado com aquela sua época de Flamengo, que, né, não era toda hora. Não tem nem como comparar, né, cara? Às vezes a imprensa quer comparar até os jogadores. Cara, você não pode comparar. Claro. A gente treinava na Gávea, cara. Sim. Tinha muita coisa. A sala de musculação era ruim. Hoje em dia, cara, o Flamengo se estruturou a tal ponto. Você já foi lá no Ninho nesses últimos tempos? Cara, eu já tive uma vez lá. Outro nível, tá bem bacana. Top, sem né? contar os atrasos de salário que não tem mais, né? E, pô, isso ajuda muito. Mas, assim, a regra também tem mudado, né, cara? Antigamente, eu acho que só 2, 3 brasileiros iam pra... Sim, verdade. Né? Hoje em dia, você pode ter muito mais brasileiros. Os clubes com essa estrutura que tem, cara, estão conseguindo ganhar, né? E o Flamengo, cara, montou um baita de um elenco já há vários anos. Acho que melhorou muito depois da chegada do novo treinador, porque quando tava aí o Felipe Luiz, ele, eu tenho imensa admiração por ele como jogador, como treinador, mas no finalzinho ali, eu acho que ele perdeu um pouco a mão. Pela falta de experiência, né? Porque ele era um treinador de 1 ano, né, cara? Cara, por mais que tenha ganho tudo. Sim, não, a gente é, assim, agradecido a ele por ele ter feito o que fez, claro. Tal, o reconhecimento total. Mas, assim, ele ter tirado o Pedro da posição, ter posto o Pedro no banco. Insistir com alguns jogadores que com alguns jogadores e principalmente na posse de bola, que tinha muita posse de bola e faltava um pouquinho a chegada. Hoje em dia, tu vê que não tem mais isso, cara. O time joga pra frente. Pegou, tipo como joga o europeu mesmo, pegou pra frente, e até tem a posse de bola, mas eu sou mais fã desse trabalho de hoje em dia do que na época, no finalzinho dele ali. Até porque Felipe Luiz tem cabelo pra caramba, Leonardo Jardim não tem nenhum, então a gente se identifica mais também, né, Leandro? Mas assim... Mas, Leandro, deixa eu te perguntar. Qual era a percepção de vocês, jogadores que jogavam no clube do Flamengo, que sempre foi, entendeu, o maior do Brasil? O que vocês olhavam assim e falavam assim, cara, o que falta para esse clube aqui ser a potência que ele hoje é? Tipo assim, o que vocês olhavam ali, entendeu? Sem receio de falar de dirigente e tal. Acho que é independente do nome, né? Assim, não tem um culpado, né? Culpado fala assim, o que tá faltando pro Flamengo ser o que hoje o Flamengo se tornou? Tipo assim, era uma gestão séria, porque, cara, o Flamengo sempre foi essa marca de sempre lotar estádio, de sempre ter torcida junto e tal. Eu acho que faltava realmente... Os jogadores falam assim, cara, por que esses caras não explodem? A gente não tinha uma receita pronta para isso, mas a gente sabia que tinha que botar uma estrutura melhor, não só com patrocínio, mas principalmente com uma política ali dentro que melhorasse o clube, né? Porque você tinha certas pessoas lá dentro, na época tinha o Onça, tinha o Capitão Léo, eles tinham interferência direto, que eram torcedores,
né? Eram torcedores que interferiam. Tanto é que o Zico tentou ser dirigente lá, não pediu para sair porque não aguentou, cara. Não conseguia fazer um trabalho. O pessoal fez uma limpeza nos arredores ali, porque tem muito cara que, assim como na política, é conselheiro, é benemérito. Então, um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, cara. Aí vai votação, trava isso, trava aquilo. À medida que o Flamengo conseguiu afastar alguns e entrar umas pessoas profissionais, né? Ali, pô, começou a fluir o negócio. E o pensamento também de médio e longo prazo, né? Porque às vezes o cara ali assume o Flamengo, ele tipo, vai pegar o que não tem, assim, eu vou ganhar um título aqui, né? Não sei o que, eu vou ficar marcado, mas ninguém tá pensando no futuro. Mas olha que... E defendendo vocês, o Carequinha, que entrou em 2013. Nosso bandeirinha, nosso né? bandeira. Fez, é isso, irmão. Raspa o cabelo que o negócio se resolve. Ou deixa cair. Não vem com os negócios pra passar, não, né? Mas olha que importante, pô, o que o Leandro falou, assim, tipo, da interferência, né, de pessoas e ser um personagem tão marcante, e aí vai positivo ou negativo pra cada um, como o Capitão Léo, né, cara? Tipo assim, pô, o Leandro Ávila, jogador do time, tipo, tem o conhecimento até hoje da pessoa que, assim, que interferia por interesses ali próprios, obscuros, né, e que, pô, as pessoas são rubro-negras, mas pensa em si acima do time e o quão mal acaba fazendo, né? Perfeito. E eu acho que o Capitão Léo é um grande personagem desses momentos. Traduz esse Exato, momento. Até a própria saída do Zico, tem muita questão dele ali também, das confusões e tal. Pô, o Zico ser acusado de estar com interesse de levar jogador. Pô, o Zico, irmão. O David, e o Diogo, David e Diogo. Que duplinha também. Pelo amor de Deus. Mas ele fez era o que tinha, né? Era o que tinha. Fazer. Agora, porra, acusar Zico de estar com interesses, pelo amor de Deus. Aí já, se pudesse haver algum respeito a partir desse momento. Mas não eram só eles, tinha mais gente. Sim. Eu falei eles porque são símbolos, né? Ficam marcados até hoje aqui na nossa memória. Mas como a gente estava falando de Libertadores, né, Rodrigão? Mas vamos falar primeiro do jogo que passou, até porque Verdade. o jogo que passou, o resultado não foi ruim. Sim. Mas, infelizmente, o que aconteceu nesse jogo foi péssimo. Mas igual o Flamengo vai, aquele gostinho, né? Você tá na frente, você sai na frente, né? Então fica aquela frustração. Mas não tava falando disso não, mas tudo bem. Vai, do que você tá falando? Da contusão da Arrascaeta. Muito bem lembrado. Como é que tá a clavícula aí, Leandro? Traz a serra aqui, porque o cara tá em forma. O cara tá em forma. Empresta pra Arrascaeta aí 2 mesinhos, depois te devolvo. Cara, eu vou te falar. O Flamengo levou tanta porrada lá, cara, que eu vou te falar, não tinha como sair todo mundo, né? Que loucura, cara. Sempre foi assim. Da jogar contra time argentino e uruguaio, cara, eu vou te falar. Uruguai, quando você ganha lá, você apanha, porque eles abrem os portões, levam em vários. Não sei se lembra do Penharol. Não foi semifinal? Foi, aquilo ali foi uma loucura do cacete, hein, cara? Loucura. Como é que foi? Deu a trocação, derrubou quantos ali? Nada, a gente teve que pular dentro do túnel lá. O Kleber transformou a escada em escada rolante, né? Que não foi de uma vez só. Não, mas o Kleber foi um dos poucos ainda que tentou ficar ali, mas... O Kleber era esquisito. Ele gosta, mas aí não tinha como, cara, porque abriram pra torcida, cara. Sim. Abriram pra torcida. Aí também... Não, mas tem essas coisas, e me parece, né, aí, né, acusações sem provas, só acusação de torcedor. Tem a questão de jogar na região, mas parece que tem uma coisinha com Estudiantes, né, cara? É meio estranho. Assim, com eles está sendo... mordidos porque foram eliminados ano passado pela gente mas também. A conivência, como você estava falando, com os caras, parece... Não sei se é porque eu vejo mais jogo do Flamengo aí, consequentemente está jogando bastante com o Estudiantes, mas parece de uma conivência ali tão não, foi bizarro, né? Foi bizarro. Pô, fratura do Royal no nariz. Pô, um pisão bizarro no Bruno Henrique também. Sim. Pô, a contusão da Arrascaeta. Entendeu? Pô, os caras estavam soltando o sarrafo. Mas mesmo assim, estamos com 7 pontos, estamos invictos na Libertadores. Aliás, estamos invictos na Libertadores desde quando, Rodrigão? Há muito tempo. Nossa última derrota acho que foi com Central Córdoba. Não, foi com o próprio Estudiantes, que aí foi para os pênaltis. É verdade. Né? E desde então a gente tem ganhado todo mundo. Ganhamos do Palmeiras na final, coisa que esse homem entende aqui, de ganhar de Palmeiras na final, título sul-americano, né? Exatamente. É bacana ali. E aí o Flamengo, né, é isso, né? O empate dá aquele gostinho não de derrota, mas a questão de sair na frente, como foi a mesma coisa, mas a gente não pode lamentar. O resultado foi bom. A questão mesmo ali que eu trago como negativo foi, obviamente, a condição do Arrascaeta, que a gente brinca aqui que ele demora um pouco a engrenar, né? E ele já estava na fase do... O Bugrezinho estava com a mão. O Bugrezinho já estava lá no alto da duna, então, quer dizer... Aí, infelizmente, acontece essa contusão,
Mas verdade seja dita, ele vai ficar afastado no mês de maio, porque já pararíamos Sim. por conta da Copa do Mundo. Sim, Se ele vai jogar sim. a Copa do Mundo ou não sei, que é o problema do Uruguai, que eu não sou uruguaio. Enfim, então, isso se traduz em... Você pode dizer que você fez até um post dos jogos todos do Flamengo, faltam Sim. 7 jogos agora, não é Tava isso? olhando, É porque tem um para confirmar, né? São 8 jogos. Não, são 8 jogos, já foi mas com o de confirmado. ontem, então, Eram 9 jogos, aí com o jogo de ontem, agora tem 8 jogos então, quer até dizer, a pausa. uma baixa do Arrascaeta nesse número de jogos aí. Mas graças a Deus que foi uma Acho que daqui a clavícula. pouco já tem Carrascal, o próprio Paquetá, daqui a pouco voltando. É verdade. Você ali, Leandro Ávila, como técnico, tá? Que você também é técnico. Vendo isso esse aí. meio campo do Flamengo, quem você vê como o ideal para substituir o Arrasca? A gente tem ali as opções como o Paquetá, né, quando voltar, tem o Carrascal, quando voltar. Falam também, o De La Cruz pode fazer essa função, ele fazia na seleção do Uruguai, até um revezamento com o Arrascaeta ali do meio e tal. Ontem quem substituiu o Arrascaeta foi o Luiz Araújo, mas o Plata estava mais fazendo a função, como o Plata já tinha feito a função algumas vezes de segundo atacante, de meia ali. Quem você enxergaria nesse seu elenco maravilhoso? Você é o nosso Leonardo Jardim do Sul. Então, assim, apesar do Carrascal ter jogado com o Felipe Luiz um pouco mais aberto, ele é meia. Sim. Eu gosto de ver ele na meia, é um bom jogador. O Paquetá também é outro jogador que pode jogar ali, apesar de ter começado a subir de produção agora nas últimas partidas, né? Que Sim. O Paquetá começou a chegar mais próximo do gol. É um jogador que pode ajudar. Eu acho que eu vejo os dois ali, cara. Eu não gosto de ficar improvisando toda hora. Eu acho que o improviso deve ser para um jogo, dois. Pontual, né? É isso. Mas fato é, cara, que a gente tem grandes jogadores de lado de campo que eu acho que eles fazem muita diferença. Hoje em dia todo mundo queria ter, cara, jogadores de qualidade de canto. E o Flamengo tem 3 ou 4, até mais, né? Que faz a bola chegar no Pedro, no caso, e com a Arrascaeta vindo de trás. Então, eu sou fã desses pontas. Sou a favor de jogar com 2 abertos, um centroavante e um chegando por trás, que seria o Arrascaeta não tendo ele, eu acho que tanto o Carrascal quanto o Paquetá pode fazer. Outra opção que eu acabei não citando também, o Saúl, né? Que tá voltando, também fez essa função. Eu iria de Paquetá. Também. Eu iria de Paquetá, tanto para achar um lugar para Paquetá. Eu acho que o Jorginho, né, tem seu lugar garantido ali. O Pulgar voltando, mas o Everton Araújo também tá bem. Tá bem então, demais. assim, acho que ali na nossa volância, acho que tá resolvido. Dos 3 vai ficar rolando revezamento ali pros 2. E eu vejo o Paquetá ali nessa próximo ao função, gol ali, exatamente. ele bate bem também. É isso. Então, E ali acho que eu ia de Plata e Lino ali aberto, o Carrascal como uma excelente opção também. O elenco tá bem servido, né, Leandro? Você joga para o alto, tá bem servido. Cara, o Paquetá, assim, cara, tu pega o scout dele dos anos passados, ele não tem muitos gols, 5 gols por ano, tem poucas, não tem muitas, mas é assim, o Paquetá, ele tem muito volume de jogo, a bola passa no pé dele toda hora, ele pega, ele toca, ele vem, ele dribla, ele participa das jogadas. Assim, é aquilo que a gente chama também de pré-assistência, né? É o cara que abre, é o cara que clareia. Ele não dá o passe pro gol, mas é o cara que clareia pro cara que dá o passe pro gol. Né? Então tem que levar isso em consideração, né? Como você citou alguns aí que não são da posição da criação que podem fazer, mas eu ficaria ainda com o Paquetá ou com o Carrascal. Porque é um mês aí também, né? Então acho que dá pra... Não sei quando que ele vai voltar. Não, porque dizem 45 dias, né? Tal que o Paquetá. O Paquetá tá voltando aí. Já estavam falando do Paquetá pro Flamengo e Vasco, ele não voltou. Tá voltando aí. Então vai voltar agora com esse jogo contra a Libertadores que a gente vai falar daqui a pouco. Tem alguma coisa para finalizar o jogo passado da Libertadores? Paquetá é Copa? Levaria? Já que a gente tá falando do Paquetá? Pois é, cara, aí que tá. O Pedro com certeza eu levaria. Sem dúvida. Tem que levar, pô. Tem que levar. Acho que ele perdeu um pouquinho de espaço. O Paquetá, ele começou a crescer de produção agora. De repente, no elenco ali, dava pra forçar também. Lesão, pode dar uma prejudicada, mas se ele voltar do jeito que ele parou... Pois é. Eu acho que essa lesão atrapalhou um pouquinho ele também, porque o cara não volta 100%, né? Vamos ver agora, de repente, se ele voltar a joga em alto nível, quem sabe, né? Não, e é até legal, já que a gente tá falando de seleção, a gente fala aqui um pouquinho, que também a gente tem a questão aí, a gente também pode falar de liderança, que o Danilo é o jogador garantido pelo Ancelotti, né? O Danilo não é titular do Flamengo, né? O Danilo tem essa questão de jogar como zagueiro, jogar como lateral e tem essa questão da liderança. Leandro, você técnico, leva isso em consideração também? Ou não? Tem que levar, assim, os melhores zagueiros do Brasil. O Danilo não tá entre os melhores, vamos dizer assim, na cabeça de muitos, então não. A liderança ali não faz diferença. Não, mas na cabeça do treinador, ele tá levando os melhores zagueiros, ele tá levando o Danilo pra
para uma possível usar de lateral, usar vale, como liderança também. É. Eu acho que é válido. Eu acho que ele não vai levar um cara assim que joga nas duas, de repente, para botar como primeira opção. Certo. Talvez eu acho que ele fique ali, de repente, preciso no segundo tempo no lateral, um zagueiro, ele entra e vai cumprir bem, até com a experiência que ele tem, vai ajudar muito. Eu penso isso também. Assim, tem a questão da liderança, obviamente, que eu não vou levar um cara para ficar lá de coaching, né? Mas ele jogando como ele está atuando ainda, e ele tem a importância da liderança dele. Os técnicos têm essas questões também de homem de confiança, Exatamente. né? Não tem que ainda mais um campeonato de tiro curto, Copa do Mundo, você sempre leva aqueles 3, 4 que você confia e tal, que sabe que vai lhe agregar no uma grupo. história que fica marcada para mim até hoje, pô, você jogou com ele, você pode dizer também, o Ricardo Rocha em 94, a importância, né? Com certeza. Cara, ele não foi cortado, não. Ele ficou no grupo lá e dizem que ele foi importantíssimo de vestiário. O Ricardo, vestiário, ele é muito bom, cara. Ele anima, ele... Tem cada história também. Tem história pra caramba. Esse é bom demais de resenha, né? Cara, pra gente falar, se você quer falar do jogo do Flamengo e Estudiantes, o Flamengo então hoje tá com 5 lesões, né? Tá e apenas uma é muscular, porque o resto é toda fratura. Pancada, né? Então só pra você ver aí como é que é complicado jogar na Argentina, e agora a gente vai jogar na Colômbia. Terra de Shakira. Né? Só que a diferença é que a Shakira que fez o show não estava. Não estava, cara. Você também não foi lá, Não. Eu passei essa. Mas foi. Foi e tal. Pô, chegou até de peruca também da Shakira e tal. A diferença é que Shakira é de Barranquilha, time o Júnior Barranquilha, mas a gente vai enfrentar o Independente Medellín. Mandarim. É altitude lá também, não é tanto quanto foi em Cusco. Tem alguma coisinha. Já jogou em altitude já, né? Já, é complicado, cara. Como a altitude assim não é muito alta, você consegue ir dosando. Porque o problema da altitude não é só que falta ar, cara. Você vai jogar em La Paz, por exemplo, desce no avião, já falta oxigenação no cérebro, já vem aquele mal-estar, aquela dor de cabeça absurda, cara. Você caminhando, porque não oxigena. Você imagina você correndo, então você já entra no campo com mal-estar. Não é só a falta de ar, não. Porque ali dentro você tem que ir dosando. Por exemplo, se eu dei um pique ali, tem que combinar com um parceiro. Você agora tocou a bola pro outro lado, vai você, que eu seguro aqui. Porque se você der 2, 3 piques seguidos, cara, esquece. É loucura. Loucura. E também uma coisa, independente da altitude, Leandro, você jogou na Colômbia naquela época? Aquela época jogar na Colômbia era complicado, né? Tinha uns caras lá do Narcos, né? Que ali o negócio era... Acho que era pior do que apanhando durante o jogo, né, irmão? O negócio era... A gente já rodou, eu não vou lembrar exatamente quais os times, assim, mas já deu uma rodada, assim, que é difícil, cara, jogar. Os caras mandavam ali no negócio, né? Porra, velho, o Bigodão, olha, os caras de... Cada cartel tinha o seu time ali, né? Se eu não me engano, a gente pegou o Once Caldas na época, mas era 2.300, não era tanto assim. Sim. Deu pra segurar, né? A altitude de Medellín, salvo engano, 2.700? Eu não vi, Rodrigo. Não, é ok. Não, como Cusco não é, não. É ok. Porque a pior coisa pro jogador é quando falta cérebro, né? Porque é exatamente isso, né? Justamente. O oxigênio não chega no cérebro. E aí ele começa a jogar com muito jogador que tem aí, né? Inclusive, a maioria do time dos caras de onda. Eu não lembro a altitude de Cusco, mas La Paz, cara, você desce a 4.000 metros, né? E aí desce pra 3.600, cara. É complicado. Loucura, né? O estádio é em 3.600. Dizem a fisiologia que teria que chegar com tanto tempo. Aí o outro diz cara, não tem nada. É ou far mal ou far bem, aquela coisa assim. O Flamengo fez um negócio agora, foi pro hotel que era pressurizado, né? Aí vai pra hora do jogo e tal. Agora tem as tecnologias aí que ajudam pra não ter aquelas fotos com o Clayton, os outros com a máscara pequena que vira meme. Porque, como você bem disse, o Flamengo, com esse empate, por mais que tenha sido positivo que eu digo é interessante. Se não fosse a contusão da Arrascaeta, eu estaria bem satisfeito. Mas... com isso o Flamengo perdeu a primeira colocação geral, que hoje é do Corinthians, voltou para as mãos do Corinthians, e o mais impressionante é que o Rivadavia, cara, também tá com 100% de aproveitamento. Tá com 9 pontos. Eu tô assim, se o Flamengo ficar em campanha... E o Rivadavia que é estreante, ou seja, a primeira vez que joga a competição. Estão liderando o campeonato argentino também, né? Eu fico assim pensando, se o Flamengo perder a melhor campanha para Corinthians e Rivadavia, eu tô tranquilo também, tá? Porque, pô, vai pegar o Corinthians lá, o Corinthians mandando o jogo lá, Itaquera é nosso. A verdade é essa. Quem tem mais vitória lá é o Flamengo do que o Corinthians. São 2 jogos em casa, mas o Flamengo tem tudo ainda para fazer a melhor campanha, uma das melhores campanhas. Assim como o Flamengo tem tudo para ganhar do Independente Medellín. Lá em Medellín, você tá com essa aí também, Rodrigão? Tô com essa. O Flamengo vai... Não senti firmeza aí na voz, não. Não, porque ontem eu xinguei tanto que minha voz tá meio zoada. Não, você até...
Cadê? Eu vou pegar uma balinha aqui. E aí, quando você pega a balinha pra gente... Já quer perguntar, isso. O Leandrão já dá palpite? Pra gente fechar esse bloco aqui. Porque o Gotardo, vou te falar. Foi ele, eu falei isso. Ele falou 1-1, independente. Olha, jogando a responsabilidade pra cima do nosso meio campo. E aí no Flamengo e Vasco ele falou que era a vitória do Flamengo. E depois ele falou, mas pode ser um empate. Aí, calma aí, então, né? Veio com energia ruim. Mas, Leandro, aqui a gente sempre gosta de brincar de palpite, obviamente, sem uma coisa séria e tal, que a gente faz brincadeira, a galera gosta, a galera xinga, a galera te levanta isso. A galera salva. A gente gosta de dar palpite. Independente Medellín e Flamengo lá. Pra você, Leandro, quanto que pode ser esse levando em consideração a altitude, cara, 1-0 pro Flamengo, eu boto fé. Agora, o que não pode é acontecer nos últimos jogos, fazer um gol e deixar empatar, entendeu? Perfeito. Tem que fazer e conversar a gente. Cara, a gente tinha um time do rival aqui, no Botafogo, em 95, a gente fazia isso, cara. A gente sabia que ia fazer gol. Todo jogo em Flamengo, todo jogo faz gol. O Gotardo tava falando a mesma coisa sobre isso do Botafogo de 9-5. Cara, a gente falava assim, não vamos tomar, porque daqui a pouco a gente vai fazer lá. Então a gente ficava ali, cara, fechadinho, então daqui a pouco, tudo e fazia um gol lá. E o Flamengo tem que ser assim, fez um gol lá, cara, segura ali, sabe? Não deixa, porque depois que toma um gol, é um banho de água fria, cara. Tu acabou de fazer um gol. E é difícil o Flamengo passar em branco no ataque, como você falou. Então, se a defesa segurar ali a cozinha. Então, o Leandro Ávila falou 1-0. Rodrigão, já tá com a garganta aí? A garganta voltando aqui aos poucos. Eu vou de 3-1. 3-1. Que é emoção, né? Não, mas vai ser 3-0 e depois um gol um minuto. Eu falei o que eu acho que vai. Eu gostaria que fosse uns 3-0. Mas eu acho, devido à dificuldade da altitude, 1-0. Os meus palpites são todos frios. Sem emoção nenhuma. Eu vou de 2-0 Mengão. 2-0 Mengudo ali. Um no primeiro, um no segundo, né? Quem vai fazer o gol não sei, tem que ver quem vai jogar, porque Deus do céu, né? Mas pra mim vai ser 2-0 Mengão. Pra gente fechar aqui com o Leandro aqui esse bloco. O Penta da Liberta. Vem aí, Leandro. O Flamengo é o favorito, é um dos favoritos. Palmeiras vai vir aí com a revanche e tal. O que você tá achando, Leandro? Pode vir aí Fluminense surpreendendo, o Corinthians tá fazendo a campanha maravilhosa, ou até um time lá de fora. Penharol tá chato, né? Aquele Penharol lá tá chato também. O que você acha da Libertadores esse ano? Cara, eu torço sempre para os times brasileiros, né? Agora, o Flamengo, entre Flamengo e Palmeiras, eu tenho que torcer pro Flamengo, obviamente. E, cara, eu acho que os dois melhores times da Libertadores, cara. Eu acho. Vai ter sempre um ou outro fazendo uma campanha boa, tipo Rivadavia e tal, mas eu acho que não vai ter força para chegar na final. Então, eu acho que fica entre Flamengo e Palmeiras, mas o Flamengo, pela qualidade técnica, tá um degrauzinho acima. Gente, é o seguinte, estamos aqui com o Leandro Ávila, irmão. O cara jogou vários times do Rio, jogou no Internacional, foi campeão pelos outros aí, né? Ganhou um negocinho aí, Brasil. Mas daqui, com a camisa do Flamengo, tava no Tri, tava na Copa dos Campeões, que pra gente era a Libertadores na época. E representou Mercosul, né? E representou com aquela camisa 5, ficou marcante, numa época que, vez ou outra, se jogava com número fixo, né? Normalmente jogava de 1 a 11 quem tava ali dentro e tal. E o Leandro Ávila sempre marcante ali, com aquela camisa 5. Sem querer entrar no mérito, a menos que você queira, da questão do time ser maior, do time ser menor, jogar no Flamengo é diferente? É diferente, cara. É diferente. E vários jogadores sabem disso, mas às vezes tá em outra equipe, não pode comentar, que eticamente não fica legal, né? Mas com certeza é diferente. Agora, jogar em time, nos outros times rivais aqui, tem a mesma responsabilidade. Também são equipes grandes que, a torcida cobra igual, né? E eu tive a felicidade, quando eu joguei no Flamengo, de ter mais partes boas do que ruins. Então a gente não teve aquela pressão. Aliás, teve até uma pressão, não sei se vocês devem lembrar isso, quando invadiram a Gávea com o Morteiro, a torcida. Aí o Júlio César foi até querer apaziguar, tomou as tapas lá. Então, aquela ali foi o único revés assim, que a gente teve, né, cara? A torcida não queria saber se estava 3 meses lá atrasado, não queria, aí, era só. Mas quando o time tá bem, cara, a torcida ajuda muito. Aquele Maraca lotado. E aí, não só da questão do jogo do Flamengo, uma final Flamengo e Vasco, né? No Flamengo e Vasco agora tinha setor fechado lá que eu vi, o Rodrigão lá, torcedor do Vasco. No final os caras estavam comemorando e tal, empate. O torcedor tem que comemorar mesmo, foi o gol no final e tal, mas durante o jogo, os bandeirões estavam ali e tal, e tinha setor fechado. Eu que não sou bobo nem nada, eu preciso fazer um conteúdo do Cria Premier no pós-jogo.
tava a torcida do Vasco comemorando lá, eu virei a câmera aqui pra torcida do Flamengo, que eu também não vou dar essa boa pra eles, né? Não vou fazer isso. Mas, Leandro, pô, pegar um Maraca lotado, um Flamengo e Vasco. É muito bom, tem muito jogador bom. que treme, tem jogador que cresce. Você tem que ter personalidade. Sim. Né? A gente, por exemplo, eu quando jogava no rival, eu chegava no Maracanã com ônibus que via logo a torcida do Flamengo chegando, falava, complicado, tem que ter personalidade, senão complica. E a gente tinha jogadores que davam por serem mais novos, assim, principalmente, né? Sim. Mas depois acaba acostumando, porque aquele friozinho na barriga dá até a hora que você entra. Mas depois eu tive a oportunidade de jogar também a favor, vindo a torcida chegando, pô, né? Na época do Leandro não era agora, não, que é 70 mil. Na época do Leandro foi pô, pré-Copa, eu cheguei... Era eu não 170 cheguei, mil. não, eu não cheguei a pegar 170, Mas não, mas 110 eu peguei. 110 eu peguei. A torcida, cara, na época ia muito assim, lotava quando era clássico mesmo, né? Quando ia jogar contra um time menor, no Brasileirão, o time não enchia tanto. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia, todo né? Jogo tá lotado. Todo jogo tá lotado, mas era muito bom, cara, é diferente. E agora, poxa, a sua visão ali de quem tá em campo, de alguns momentos marcantes que você tava, né, no Flamengo, querer levantar isso. Primeiro, né, Rodrigão, que a gente tava falando ali, aquela Mercosul 99, aquele time do Palmeiras fantástico, com 2 jogos fantásticos, né? Eu brinco, eu já encontrei com o Paulo Nunes aí algumas vezes, a gente brinca que o Paulo Nunes fez aquele gol do empate, botou a touca de Natal, né, que era o presente de Natal dos palmeirenses, foi lá o Lê, né, e fez o gol do título, caiu chorando ali. Como é que foi esse momento ali, daquele título que é o que a gente está até conversando aqui, que antes é óbvio que não tem o peso de uma Libertadores, mas é um peso muito grande quando você tá falando que, pô, era só time grande jogando, era um título internacional, vencer aquele Palmeiras, cara, né? E a gente tinha perdido o nosso principal jogador, Romário, que depois a gente vai falar com detalhes aí. Cara, se você vê os jogos que a gente tem, eu não vou lembrar cada resultado agora, Sim. mas a gente ganhou de 4-1 do Independente, 7 do Once Caldas, 3-0 do Peñarol, 3-1 do Libertad. O time que nós tínhamos fazia gol pra caramba. E aí a gente ganhou bem, é difícil você ganhar uma goleada dessas equipes. E quando a gente chegou contra o Palmeiras, a gente sabia, a gente sabe que eles têm um baita de um time, talvez melhor que o nosso, mas o nosso time jogar pra frente. Se a gente fizer um gol, vamos aquele negócio, aquela história, vamos segurar ali para não tomar, porque a gente vai acabar fazendo outro, pela velocidade dos jogadores que a gente tinha aquela mescla, né, jogadores vindo da base, tinha muito jogador da base na época, Reinaldo, o próprio Atis tinha subido há pouco tempo, o Juan, verdade. E então assim, misturado com alguns jogadores que já eram mais cascudos, mas mesmo assim, cara, eu acho que isso fazia uma mescla, era um time raiz. A gente não, o craque do time era o Romário, saiu o Romário, era tudo bom e excelente jogador, não tinha craque. Sim. Mas, cara, e o Palmeiras com Zinho, Paulo Nunes, Alex... Sabe que eu era muito fã daquele elenco do Palmeiras, apesar desses nomes todos, eu era muito fã do Arce. O Arce ele foi o Arce. Cara, mas o Palmeiras era o campeão da Libertadores do ano. Exatamente. Isso. Agora, desculpa, mas essa saída do Romário fez o grupo se unir, o grupo sentiu, o que aconteceu aí? Não, a gente se uniu porque... Tipo assim, vambora. Na verdade, o grupo já era unido, mas quando a gente não esperava ficar sem o Romário logo na final, né? E aí, quando ele saiu, a gente, cara... Tem que ganhar, chegou até agora aqui. Por outro lado, eram só 2 passos, cara, né? E sempre teve aquela mística do Flamengo na final. Deixou chegar. Sempre teve, né, cara? E aí a gente, vamos jogar pra vencer. Se perder, cara, fazer o quê? O torcedor vai estar vendo que a gente está dando o nosso máximo aqui. E acabou que deu tudo certo, cara. E aquela comemoração, porque foi em São Paulo, né? Não foi aqui no Maraca pra comemorar o jogo, foi lá. Aí, pô, também deve ser legal. Eu gosto de ver torcedor adversário triste. Eu tenho esse sentimento de ser legal, sabe? Essa semana, então, o quê? Um monte de jogo deu errado, então os cria Premier e também tudo fazendo vídeo, inclusive eu com cara de bunda. Cara, se você analisar naquela época que tinha essas dificuldades todas, a gente não tinha o melhor time do Brasil, então não tinha. Tinha 3 meses lá atrasado. As dificuldades que a gente tinha, depois no final sem o Romário. Sim. Cara, eu acho que o time até conseguiu ir bem, cara. Não, foi legal. Bem. O Flamengo sempre beliscava. Só é chato aquele troféu da Mercosul, pô, troféu de boutique, né? Pô, tem que ser aquele troféu grandão, né? Libertadores. Que nem agora, pô, o Carioca tem um troféu que é até bonito e tal, mas, pô, aqueles Carioca da época, aqueles troféus que você comprava na loja de esporte, 3 metros de altura. Cara, eu acho uma pena isso, que era o Mercosul, pô, era um título importante, não era uma Libertadores, como você bem disse. Sim. Mas, pô, hoje em dia aí tem a Sul-Americana,
Mercosul não existe mais, aí fica meio caído no esquecimento. Pô, pois Porque a Mercosul mudou, né? Quem não joga hoje em dia na Libertadores vai pra Mercosul. Naquela época não era assim, cara. Era os dois melhores. Os dois melhores era a Mercosul, cara, também. E outro momento que você tava também, né, Leandro? O gol do Pet. Que inclusive estamos no mês de maio. Exato. Em que esse ano completaremos 35 anos do gol do homem. Que o Rodrigo sempre faz questão de falar que no Maracanã foi a sua maior emoção, né, Rodrigão? Sem dúvida, então, sem dúvida. A geração de hoje em dia, que não pegou essa época, pensa assim, estadual, mas vocês sabem como é que era, né? Cara, o estadual ficou mais esvaziado, devido, o nego botou 50 milhões para a Copa do Brasil, botou o Brasileirão lá em cima, né? Sim. E a Copa ficou, o estadual ficou meio esvaziado, mas na época tinha uma validade muito grande pra gente, ainda mais aquele tri, que pra gente era um tri, pra eles ia ser um campeonato estadual, né? E, cara, e da maneira como foi. A maneira como foi, cara, porque o Pet, ele já tinha batido 2, 3 faltas, não tinha batido muito bem, mas a gente sabia que ele treinava bastante e batia bem, né? Eu acho que teve uma questão ali que ajudou, né? Eu já vi um pouquinho de bastidor, assim, o Beto sai do jogo, porque o Beto também batia bem de longe ali, e depois do Pet não ter feito o primeiro, eu acho que se o Beto estivesse em campo, talvez o Beto ia... Deixa já comigo que eu vou mandar esse tijolo, né? Cara, eu lembro que, se eu não me engano, o Maurinho tocou a bola pra mim, e o Edilson me pediu, eu ia virar aquela bola. Eu até brinco com o Pet, se eu não toco aquela bola no Edilson, ele sofre a falta, tu não ia fazer aquele gol. Provavelmente o Pet deve ter te xingado, né? Não, porque o Edilson, cara, mesmo ele marcado, ele saía de lado assim, de costas, ele saía de lado. Muito, ele era muito rápido. Ele pediu, eu joguei nele. No que ele fez, assim, no que ele tentou sair, sofreu a falta. Eu vi que a falta. Foi Fabiano Heller que fez a falta. Eu vi que estava um pouco longe na hora. Eu falei, mas tentar fazer o quê? O Pet também bate bem de longe. Aí tá, já era 43 do segundo. Isso. Poucos torcedores do Flamengo já estavam saindo, cara. Já estavam saindo, porque a gente sabe, mais um gol, o jogo acabando. E acaba de chegar São Judas Tadeu. A torcida do Vasco gritando, obviamente, é campeão e tal. E, cara, eu fiquei atrás. Até na imagem dá pra ver que eu tô lá atrás. Tem um cinquinho ali, quase no meio campo. Se bate na barreira e sobra ali, tinha que interceptar a jogada. E a bola, quando ele bateu, cara, parecia que ia pra fora. Ele curva é absurda. Faz uma curva absurda e o Elton só tinha ali pra chegar, porque não, cara. E era um puta goleiro. Baita goleiro, grande e bom, né, cara? Ele não conseguiu chegar, cara. Foi uma emoção muito grande. Pois é, emoção não se escolhe, né, cara? Eu sei que é um tricampeonato sem querer desvalorizar, mas eu já vi o gol do Ronaldo Angelim, em 2009 foi o campeonato, mas não teve a mesma emoção que teve aquele tricampeonato. O próprio Pet fala isso, cara. Depois ele foi campeão brasileiro, ele fala que eu acho que talvez o gol mais importante dele tenha sido esse, pela maneira que foi. É isso. O Tri 2001, sem dúvida nenhuma, um dos maiores títulos da história do Flamengo. É um dos maiores títulos, independente se era carioca, uma loucura aquilo ali. Aquilo ali foi bom demais, né? Aquela conquista do Flamengo. E aí, até o Leandro que tava falando do Edilson, né? O Edilson faz os 2 gols, sofre a falta, e o Pet quer lembrado pelo gol na treva. O Edilson foi artilheiro daquele carioca, um carioca com o Romário. O Pet deu assistência pro gol de cabeça dele. Foi uma belíssima jogada. Eu tô levantando essa bola porque, assim, a gente escutava que o Edilson e o Pet não se davam muito bem ali, Como né? Como é que era isso aí? Então, cara, era os dois ali tinham essa vaidadezinha. Algo grande, né? De cada um. Né? Mas era tranquilo que, assim, não tinha grupinho do Pet e grupinho do Edilson. Isso não existia. Era só os dois que se estreavam mesmo. Mas dentro de campo eles eram profissionais, cara. Sim. Tanto é que naquele gol que o Pet cruza para o gol de cabeça, o Edilson comemora para um lado, o Pet para o outro, para cada lado. Fizemos o trabalho, agora cada um. Gol de falta, como é que aconteceu? Agora eu não lembro da comemoração. Eu sei que o Pet foi lá, a galera pulou, saiu do banco, foi uma loucura. Zagallo quase morrendo. O Zagallo quase teve um infarto ali, cara. Ficou vermelho pra caramba. Por falar nisso, Leandrão, o cara soube de uma história de um amigo, Wilton, do Só Resenha. A gente trocou uma ideia rápida e ele falando sobre esse gol. Você já teve lá, já teve no Só Resenha do Wilton Matos? Já tive lá, Wilton, gente boa. Ele tava falando que ele, na época, tava lá e ele presenciou acho que o pós-jogo do primeiro jogo que a gente perdeu, de 2-1, de virada, e ele, enquanto jornalista, com o Zagallo falando, não, a gente vai ganhar, que não sei o que ele,
começou a acreditar no título. E ele não era jogador. Ele falou, cara, eu acreditei no título. Foi um trick Como assim. é que era o Zagallo ali pra falar pra vocês que a gente vai virar esse negócio? Porque nesse meio tempo o Flamengo ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Curitiba, salvo engano. Isso, é uma coisa assim. Entre um domingo e outro, né? Isso. E até fazendo aqui o adendo que, poxa, o Leandro lá, a gente esteve lá no Rio Foot Summit, né, onde a gente fez esse contato, viu como o evento foi maravilhoso. Mais uma vez. O Leandro ali no conteúdo que a gente fez colocou o Zagallo como um dos maiores técnicos que você então teve, né? Não só porque ele era muita emoção, né, cara? Uhum. Ele já tinha me convocado algumas vezes, então ele já gostava de mim. Depois eu trabalhei com ele no Flamengo, cara. O que ele passava pra gente era muita confiança. Sim. Ele não era. Tudo que ele treinava era exatamente o que ele cobrava dentro de campo, não tinha invenção, cara. Era papo reto. Pô, a gente respeitava muito ele pela carreira dele, não só como jogador, como treinador. Sim. E ele era muita emoção, cara. Muito coração. Ele usava a camisa de jogo, né? Na beira do campo, adorava aquilo, né? Tinha que botar camisa o coletinho, 13, né? Camisa 13. Poxa, eu acho que assim, às vezes a gente leva muito o Zagallo como alguém folclórico, né? Mas tem que saber a história do Zagallo como ele vencedor, como jogador, como treinador. Você vê assim, tem todo esse lado dele emotivo, esse lado de empolgação, de empolgar o time, que faz muita diferença, principalmente no futebol brasileiro. Mas não pode negar que o cara sabia de futebol com poucos, né? Sim. E além de tudo, de mexer com cara, o elenco, né? Tem treinador, eu não vou citar o nome aqui, mas tem treinador que sabe muito, mas não tem aquele olho no olho, aquela transparência com o jogador, cara. E isso aí é importantíssimo também, sabe? Uhum. Você ter aquele olho no olho, o jogador sabe quando você tá sendo sincero, quando você trata um de uma maneira e trata outro de outra, isso aí não é legal. E o Zagallo, ele tratava todo mundo igual, entendeu? Todo mundo, então tinha essa diferencial dele. E aproveitando o gancho que a gente tá falando de emoção, foi uma emoção maravilhosa esse título, repito, foi a minha maior emoção no Maracanã, né? Fora do Maracanã, não. Né? A gente já falou das Libertadores aí, as duas aí em Lima. Sim, né? sim. Lima, que é a nossa casa. Mas foi uma das maiores emoções enquanto jogador, esse tricampeonato seu? Sim, cara, uma das, com certeza. Se você pudesse botar assim entre as três, entre uma, fala uma. Não, então. Cara, não, mas tem, cara. O título brasileiro pra mim foi importante. Sim, sem Também dúvida. foi um negócio que eu não. Uma briga que eu tive com o Eurico Miranda, acabei no Botafogo, um título não esperava. Uhum. A Mercosul, pra mim, também, cara, importantíssimo. Muita gente não acreditava, talvez só a torcida do Flamengo acreditasse que a gente fosse ganhar aquele jogo, né? E depois também a Mercosul pela maneira que foi, cara. Ninguém acreditava e a gente já tinha ganho dois anos seguidos. E 2001, cara, já estava mais ou menos equilibrado. A gente já tinha Gamarra, no tricampeonato, o Vasco não tinha uma diferença tão grande. 99 e 2000, cara, o time do Vasco era bem melhor, cara. E aquela questão, né, você falou de 2001 ser justamente equilibrado, né, que foi na época que veio a ISL em 2000, o Leandro Aiva falou, beleza, agora eu vou estar com o salário em dia, vou comprar a casa de papai e mamãe, vou dar aquele eu vou pra festa da uva aqui, ó, mas o negócio engregolou tudo, né? E, poxa, aquele time ali de 2000, os caras que vieram, Denilson, Alex, né? Não, o deu Pet certo. veio nessa leva um pouquinho antes, mas o Pet ficou. O Edilson veio nessa leva, né? E ficou. Esse momento ali, você olhando aquele time e fala, pô, agora a gente tá uma máquina. E o que aconteceu pra não acontecer? A exemplo de 95 do Flamengo, que tinha aquele ataque dos sonhos, né? Com Sávio, Romário e Edmundo, às vezes não dá certo, cara. E nem por isso os caras deixaram de ser grande jogador, craques, onde for, mas é que não deu liga. Vampeta também, né? O Vampeta veio quando eu saí, depois. O Vampeta é essa camisa aqui, ó. Vampeta é essa camisa aqui. Naquela leva da ESL veio o Gamarra, veio o Denilson. O Vampeta foi a troca do Reinaldo com o envolvimento com o Reinaldo e Adriano pra vir o Vampeta, né? Loucura. Mas também naquela época ninguém reclamou, né? A verdade é essa. Né? Falar hoje do Adriano é mole, né? Mas na época lá de 2001... Mas naquela leva da ESL veio o Gamarra, Edilson, Denilson na primeira leva e depois vem o Alex um pouquinho depois, né? Poxa, é uma pena, eu sempre falo isso aqui, também falo com o Rodrigão, um dos caras que eu tenho mais tristeza de não ver ter jogado no Flamengo que jogou nos outros é o Alex, né? Porque é absurdo, eu sou jogava muito. Né? Mais um careca, né? Que eu sou fã. mas o Denilson também é outra habilidade ali e tal, cara. É uma pena aquele time não ter... Aí depois você viu o Leonardo ainda, né? O meia. Sim, quando volta, né? Também não... Mas já que a gente falou do Adriano, Leandro, você acompanhou ele surgindo no Flamengo.
Sim. Você ali dentro olhava e falava, esse cara vai ser um monstro. Cara, eu não sabia se ia ser um monstro, mas que ele tinha os requisitos pra ser um grande jogador, ele Porque a tinha. torcida pegava no pé dele, a verdade é essa. Cara, a torcida pegava no pé de Quem não pegava, né? de muita gente. Pô, o Maurinho, coitado, cara. Hoje em dia você não tem lateral igual o Maurinho assim, não, cara. Não tem muitos, não, tá? E o Maurinho tá pra vir aqui. Eu tenho conversa, eu estou em negociação aqui. O Maurinho, ele lembra de todas as histórias. Pode perguntar, Maurinho, o que aconteceu naquele... Ele lembra de tudo. Bom saber. Quando eu quero saber alguma história, eu pergunto pra ele. Bom saber. Inclusive da festa da uva, né? Ele deve saber. Alguma coisa ele sabe. Ele deve saber, Alguma coisa ele sabe. E aí, cara, a torcida sempre cobrou muito, né, de todo mundo. E o Maurinho foi um dos caras que conseguia ter essa personalidade de Mas é legal a gente levantar o Adriano, porque você teve a visão do Adriano diferente. O Adriano, quando volta, o Adriano imperador, toda aquela carreira. O Leandro viu o Adriano surgindo, né? E o Adriano sempre pareceu ser ali introspectivo, né? E tal. Porque ele era muito garoto, né, cara? Muito Mas novo, tu vê que ele pegava na bola, cara, já Era tinha diferente. muita força, batia bem na bola pra caramba. Então a gente sabia que daqui a pouco ele ia vingar. Quando ele explodiu, tipo, não foi total surpresa Não, pra vocês que não, conviveram não. com ele. Não. Eu posso estar enganado, mas que é o Zagallo que tem essa visão, porque o Adriano ainda foi lateral na base, né? Não sei o que, centroavante, bota no ataque que o cara... Mas não foi o Zagallo que botou ele de atacante, Sim. né? Ele já subiu, já de Como atacante, é. ali já joga. Mas o Zagallo aproveitou ele bem, cara. E depois acabou saindo, chegou o primeiro jogo dele lá fora, já meteu o gol de falta, o Sidorf mandou ele botar. Depois Inter. enfim. O próprio... Pô, e assim, também é legal falar, o Reinaldo também, acho que é um atacante, às vezes até um pouco subvalorizado ali na história do Flamengo, porque ele tinha muito aquele refino, né? Muitas vezes ele até jogava com a 8, né? Porque ele era um segundo atacante, fazia uma de meia ali que Reinaldo tinha era muito bom, com a cara. bola, né? Era muita velocidade e qualidade junto, inteligente, cara. né? Era. Eu acho que é isso. Às vezes acho que não foi além no Flamengo mesmo, assim, ele precisou representar ali, principalmente numa saída do Romário, porque ali ele também tá começando, né? Ali eu já conversei com o Reinaldo ali, sobre além isso. do Romário, para competir com o Reinaldo depois, tinha o Rodrigo Mendes no ataque, você tinha Leandro Machado, você tinha Caio Ribeiro, que na época foi importante para nós também. Sim. Então era muita gente boa ali na frente, cara. Era complicado. Eu lembro que em 2001 o ataque era Edilson e o que estava sendo menos xingado. Aí era Edilson e Reinaldo. Aí o Reinaldo era xingado e entrava o Adriano. Aí o Adriano era xingado e entrava o Roma. Aí o Roma era xingado e voltava o Reinaldo. Porque ele é uma fase, né, que também não é fácil. Aquele pênalti do Cássio, Leandro. Loucura, né? Loucura, cara. Loucura. Tava xingando. Quando tem que acontecer, não tem jeito, cara. A bola, quicou, voltou. Fla-Flu, semifinal. Né? De maluco, cara. Manda o Murilo, né? O Murilo também é um senhor azarado, né? Aquele goleiro do Flamengo. Sensacional. Ali a Taça Guanabara de 2001 que credenciou o Flamengo a jogar a final. Numa época que, coincidentemente, Leandro, assim, sempre a vantagem era do Vasco na final. Assim, 99, o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Taça Rio. A vantagem é quem ganhava a Taça Rio. Aí em 2000, Vasco ganhou a Taça Rio, o Flamengo Vasco ganhou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Taça Rio. Aí a vantagem que era... Aí no outro você quer a melhor campanha. Eu sei que a vantagem nunca era da gente. 2000 o Flamengo passeou, mas a gente né? 2000 ia lá... o Flamengo passeou na final. Exato, né? Fez o 3-0 no primeiro jogo, né? Tuta. Tuta tava metendo gol pra cacete. Esses atacantes, tipo, Tuta é faro de gol, né? Tuta é brocador, né? Vem, bate nos caras e com aquele chicletinho que, pô, tá tentando de engasgar, né? 99 foi o gol do Rodrigo Mendes, do 2001. Engraçado, né? Começou com um gol de falta e terminou com um gol de falta, né? O tricampeonato. Foi, né? Um gol de falta do Rodrigo Mendes barra NASA, né? Isso. NASA Germano, que era um puta de um goleiro. Baita de um goleiro também. Ali ficou vendido, bateu na não, deu o desvio, já era, cara. Até tentar voltar, não dá tempo, né? Já é. Agora, uma coisa que eu, assim, fora futebol, eu tô começando a perguntar para jogador e jogador que eu tenho, porque assim, né, ali o Flamengo, né, ali em 99 tinha a camisa da Umbro maravilhosa, né, eu tenho aquela branca ali que ele jogou em 99-2000, aí depois veio a Nike, aí depois botou a Nike Samanga. Vocês como jogador, vocês ficam reparando assim na camisa, pô, essa camisa ficou maneira, pô, essa aqui não tá maneira não, bota, joga. A gente sabe que vai ter que usar, sim, não tem jeito, então sim. a gente procura se adaptar à camisa, né? Mas, assim, a gente sentiu na época a diferença da Nike pra Umbro, porque a Umbro era uma camisa mais larga, mais assim. pesada também, né, a malha. Né? Mas não era ruim. Sim. Mas depois a Nike, depois ela veio mais, ela vestiu um pouco melhor, cara. Teve alguma camisa favorita que você usou, assim, que é marcante?
Pode ser pela carreira, pelo algum mar, pelo trio, ou por, será que eu usava já bonita mesmo? Não, cara, aquela camisa da Libertadores que a gente jogou Libertadores 2001, Sim, 2002 já. Sim, essa aqui. Essa aí mas só que tinha o nome atrás, entendeu? Sim. Eu gostava dessa camisa aí. Essa camisa aqui o Flamengo usou por 3 temporadas. Isso aí é inimaginável hoje em dia, né? Porque a primeira da Nike, aquela de manga preta, veio em 2000, jogou até o Tri 2001. Quando o Flamengo ganhou o Tri, vem esse modelo com a estrelinha a mais, né? E aí volta a estrela do Mundial. E o Flamengo joga parte de 2001, 2002, 2003 até 2004. Tanto é que, assim, essa camisa pra mim é a camisa mais marcante. Essa aí já era de 2001? Já quando o Flamengo ganha a Copa dos Campeões com essa. Aquele outro gol do Pet. Mas não a do Tri, né? Não, o Flamengo ganha o Tri em 2000 com aquela manga preta. E aí vem a atualização da quarta estrela. Da manga preta também era legal. A gente tava falando que não, eu tô atrás dela. Aquela que eu tô atrás. Aí o Flamengo bota a quarta estrela, né? Cada estrela representava um tri. E atualiza o modelo, que assim, não é muito diferente da preta. Muda a golinha, muda a manga e as estrelas. E essa camisa pra mim é muito marcante, porque foi ali que eu tava desenvolvendo futebol. E essa camisa foram 2 camisas 10, que foi o Pet que usou e o Felipe também, que eu sempre falo aqui. Falo de novo, vou falar, aproveitar que vai ficar indo olhando o programa de hoje, que é Flamengo e Vasco. A melhor fase do Felipe foi com essa camisa do Flamengo. Ele pode ter ganhado tudo no Vasco, não sei o que, mas a habilidade, o Felipe ali em 2004, tava um absurdo. E hoje vale lembrar também que, além da história dessa camisa, a camisa é muito bonita realmente, Gaba, foi quando o Flamengo colocou o escudo, né? Porque sempre foi CRF. Eu não gostei. E 4 estrelas, que hoje, na verdade, são 7, por isso que tirou, manteve só do Mundial, porque senão ia ficar estrela pra cacete aqui, então... Não tinha lugar pra botar estrela. Exatamente, é muito título, né? Independente... Até o Vegeta falou aqui que o Flamengo não tem vacas magras, tem vacas médias. É vaca gorda, vacas médias, porque mesmo o Flamengo não estando na melhor fase, a gente conquistava título, né, Leandro? Sempre beliscava. E conquistar título com essa camisa também era diferente, né? Era muito bom, cara. Era muito bom. Pô, a gente ia pro Nordeste, cara, jogar aquela Copa dos Campeões lá. Foi lá, verdade. Parecia que ele tava jogando em casa, cara. Afinal foi em Alagoas? Foi, João Pessoa em Alagoas. Era a cidade do Zagallo, o Zagallo é de lá, né? Isso. E o Pet fez de novo, né? Aí em cima do Rogério Senna. Igualzinho. Aí ele ficou nojo, né? Aí ele deve ter saído daquele jogo ali, né? Deve ter falado, ó. E detalhe, hein, cara, aquele time do São Paulo tinha Rogério Ceni, Bordon, Kaká surgindo, voando. França, né? França, Luiz Fabiano, Júlio Batista. Júlio Batista estava no banco, cara, tem uma ideia. Aquele time do São Paulo era chato. Ali o São Paulo começou também. Fábio Simplício, o time era bom demais, cara. Acho que tinha o Gustavo Neri ainda. Pô, é bom demais. Gustavo Neri. Exato, e o Flamengo foi lá e ganhou. Acho que o Belete estava, não sei, pode ser, lateral. Provável. Porra, o Flamengo, aquela Copa dos Campeões também tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Deu vaga na Libertadores, foi um campeonato legal. Era a Copa dos Campeões, era o campeão. Era só o campeão de cada estado, cara. Aí chegamos no ano seguinte, passando aí na primeira fase. Outros tempos. Mas aí faltava um pouquinho de papo pra poder investir também, né, cara? Uma Libertadores que o São Caetano foi pra final, né? Então, dava pra gente ter chegado, mas faz parte do futebol. E aí, Rodrigão, o que mais temos? Cara, olha só, nós temos aqui para falar um pouco dessa sequência, porque depois desse resultado, eu diria, decepcionante de ontem. Sim. Né? Essa derrota. Exatamente. A gente tem uma sequência de jogos fora de casa agora. Sim. Já começando agora na próxima quinta-feira contra o Independente Medellín. Medellín. Eu fui falar Medellín aqui, ele me corrigiu. Não corrigiu, eu só queria botar pilha. Meu mindinho, né? Meu mindinho. Então, depois teremos Grêmio. Isso, lá em Grêmio. E depois a gente vai cravar esse palpite, que a gente crava dos 2 próximos. Isso. Porque até a gente voltar no próximo episódio, que é na segunda-feira que vem. Isso. Então... Grêmio, dia 10/5. Pô, o menino é um gabadão, ele fez um conteúdo bom aí, botando a agenda completa do Flamengo. Quem não viu, vai lá, tá fixado. @ Gabadão, ele se deu esse trabalho, exatamente. E depois, mas antes da gente falar de Flamengo e Grêmio, a gente vai ter o Vitória, depois pela Copa do Brasil. A gente vai falar do palpite do Vitória, não deixamos para falar no próximo episódio. Assim como contra o Atlético Paranaense também. Então, quer dizer, são 4 jogos fora de casa. Então, por isso que eu acho que seria muito importante ter conquistado ontem a vitória, uma coisa que a gente deixou escapar entre os dedos, mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Dependendo do elenco, é aquele que é complicado para quem é torcedor e complicado para quem é esposa de jogador também, né? Essas sequências de 4 jogos fora de casa e emenda, tem esposa, volta aqui. Depende, se tiver um negócio da uva aí, que fica mais complicado. Hoje em dia com a internet aí, meu, não tem jeito. Fica avisado. E, pô, esse jogo com o Grêmio, né? Esse jogo que a gente vai focar agora. Vamos focar agora, que é o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Você que jogou pelo Inter, né? Porra, pegava ali o Grêmio no antigo estádio
né? Olímpico do Grêmio, né? Que agora, pô, tá abandonado, tá nascendo árvore lá. Mas, pô, jogar com o Grêmio lá é sempre complicado. É sempre complicado. Né? O time do Grêmio é muito aguerrido, né? Põe uma correria, uma marcação muito grande, né? Sim. Não vem aí nos melhores dias, e o Flamengo tem se aproveitado disso, né? Quando vai lá, sempre belisca também alguma coisinha. Nos últimos anos tem tirado ponto lá. Então tem que continuar, cara. Tem que pensar, o Flamengo acho que só pensa em vencer. Às vezes tem um revés, tal, acontece, mas o Flamengo tem jogado pra frente. Sim. E os melhores jogadores do Brasil, cara, tem que voltar de lá com essa vitória. Até pra compensar aí o jogo passado que empatou. Exatamente. Em casa. Depois de vir com 4-0 do Galo, né? Aí joga com o Vasco, empata. E agora que você falou, tem que compensar isso aí. Não, e tem aquela coisa chata que independente do time estar em boa fase ou não, jogo contra o Flamengo, a torcida adversária vai pra caramba também. E ainda mais que lá eu sou colorado, né? Então tem que ganhar do Grêmio. Mais um motivo pra ganhar do Grêmio. Então já vamos começar com os palpites aí. Aproveitar esse Leandro Alves tá falando que é colorado, eu preciso de ajuda lá pra mais colorado. Porque o pessoal lá adora ele, cara. Depois da apresentação do Vitão. A torcida do Inter é minha amiga. Rodrigão, quer ir com os palpites? Eu só tava aqui, eu peguei o celular porque eu queria aproveitar e ver também o jogo do Palmeiras. Pô, o Palmeiras pega o Remo. O Palmeiras pega o Remo. Mas, pô, o Remo ganhou do Botafogo aqui. Não, vamos, Remo. Mas é Remo e Palmeiras. Vamos lá, meu Remo. Vamos fazer a remador. Até porque, ó, os palmeirenses já estão bolados lá com o Palmeiras, com essa bolinha que o Palmeiras tá jogando também. Depois do clássico contra o Santos, eles estão demorando a acordar, né? Porque essa bolinha já vem de tempos aí. É porque o time dos caras é bom. Sim. Mesmo com a bolinha, os caras vão avançando. Eu acho que o Arias deu uma outra virada lá pro Palmeiras, cara. Já tinha um time bom, mas o Arias tem feito jogadas de gol, tem feito gols. Arias é aquele famoso jogador do adversário que eu gostaria de ter no meu time. Pô, quase veio, né? Quase veio, tentaram, mas... Sou fãzaço do Arias. Mas então vamos de palpite? Vamos começar com o homem aqui colorado. Convidado de novo. Colorado lá, porque ele é rubro-negro. Colorado lá. Depois que a gente né, começa a jogar profissionalmente, o time de coração que você tinha antigamente acaba. Você começa a torcer pro time que você tá jogando. Mas qual era o seu time de coração? Era Inter. Mas tu viu que falou no pretérito. Eu peguei aquela equipe de 70 e poucos, Falcão. Absurdo. Aí eu me tornei internacional. Mas depois que começa a jogar, cara. Agora é Flamengo. Pelo menos hoje aqui nesse programa. Vamos lá pro palpites, Grêmio e Flamengo. Leandro Ávila, olha só, quando o pessoal vem com um palpite meio assim, a luz aqui cai. Então, por favor, represente aí. Cara, não tem muita coisa aqui, não tem muito mistério, cara. Eu acho que se o Flamengo jogar o futebol que ele sabe jogar, é pelo menos 2-0, cara. Bom, hein? 2-0. Pô, bom palpite. Eu vou ser um pouquinho mais ousado, Rodrigão, porque assim, o Flamengo tem feito bem as coisinhas lá. Só não vou ser mais ousado porque o Arrasca, que é carrasco do Grêmio, não vai estar jogando, mas eu sou daquele assim, se bota o Arrasca sem o ombro ali, bate ele e faz 1-0. Eu vou de 3-0, tá? Eu vou de 3-0 contra o Grêmio. Eu tô nem aí pra nada, 3-0, bom que o pessoal xinga. Rodrigão? Eu vou seguir o nosso eterno camisa 5, 2-0. Tô com ele. Bom, se eu soubesse fazer 2-0, eu ia falar 2-0, porque quando a gente se une, o placar realmente costuma acontecer. Mas eu vou ficar com 3-0 pro Flamengo continuar ali mantendo, né, pelo menos a diferença. Vamos ver aí se o Palmeiras dá um tropeço. Galera do Real, Aleph Manga, você que pôde voltar a jogar, vamos fazer junto. Tá com a tampa, fica tranquilo. Não, tá com a tampa. Tá com a tampa. Pô, Aleph Manga, você que pôde voltar a jogar, vamos fazer jus à carreira aí, pô, vamos fazer um negocinho aí, como ele já falou uma vez, quem sabe eu tô chegando aqui pra depois jogar num time maior, né? Acho que quando ele foi pro Curitiba, ele deu essa declaração no Goiás, né? Tô chegando aqui pra fazer um excelente ano pra jogar num time maior depois. Só pegar o gancho aqui que você tinha falado do Arias, né? Eu tô botando fé talvez no Luiz Henrique, cara. Eu acho que é um jogador que vai ajudar muito, se vier, um jogador que eu gostaria de ver jogando no Flamengo. Diferenciado demais, né? Falaram que vinha, agora fala que não vem. São os russos, né? O russo é complicado. Uma novela complicado, mas... O que eu tava conversando aqui, a gente tava falando no outro programa, Leandro, que assim, a ponta direita ali não é a posição que o Flamengo mais precisa, né? Pô, o Plata tá representando bem, o Luiz Araújo não tá na melhor fase, mas, poxa, é um jogador que a gente confia, o Carrascal também faz aquela, o próprio Paquetá.
Mas um jogador como o Luiz Henrique, se você tem oportunidade, tem que trazer, né? Que é muito diferenciado. Eu falei aqui nessa mesa que eu acho que o Luiz Henrique, ele termina a Copa como titular, pode não começar, porque ali normalmente é o Rafinha que joga, mas, poxa, ele joga na seleção leve. Você vê, os últimos jogos que ele fez pela seleção, ele foi bem. Resolveu, teve jogo que ele resolveu. E tem jogador, a maioria dos jogadores que estão jogando bem lá fora não tá jogando bem pela seleção. Então, eu acredito que agora, esses 20 dias quase que ele vai ter para treinar aí, o Ancelotti pode ser que encaixe, ele consiga montar a forma que ele gosta de jogar e o pessoal cresce produção. Tem mas bons nomes na mão. E o que o Luiz Henrique fez em 2024 pelo Botafogo? Jogou demais. Assim. Jogou demais. Eu tô louco pro Luiz Henrique vir pro Flamengo, pra eu fazer ainda o Wakanda Forever, pra eu ver o Reis pra zoar a Luiz Arrumar. A dor de cabeça não é nossa, é do treinador. Mas antes da construção do Arrascaeta, porque eu não sei como é que ele vai voltar, né? Porque, enfim. Sim. Porque ele demora pra engrenar, de repente, imagina, que o carburador vai ter que, né? O bugrezinho. Aí você pegar um Luiz Henrique aí eu tô meio de acordo contigo. Não, eu gostaria. Porque tem muito aquela assim, o Flamengo precisa aqui, o Rodrigão sempre fala, né, que o Flamengo precisa de um centroavante ali, já falei isso algumas vezes, precisa de um centroavante, tem a questão... Tem que ter um substituto, né? Talvez ali o lateral com as mesmas características do Pedro, no modo raiz, porque sim. ele se lesiona demais e tal. Então, mas se tiver oportunidade de trazer o Luiz Henrique, pra mim, gasta todo o dinheiro da janela dele, o Flamengo consegue segurar até o final do ano, mais uma vez, com o Bruno Henrique ali, se virando no ataque, revezando com o Pedro, porque é um cara muito diferenciado. Acho que não dá pra perder uma oportunidade como o Luiz Henrique, principalmente se conseguir contratá-lo antes da Copa. Porque depois da Copa, Titio... de acordo com a sua previsão... Exatamente. O mago aqui... Rodrigo machucado no Real Madrid, eu já vejo Vini Júnior numa ponta e Luiz Henrique na outra lá nos merengues, hein? Não duvido disso é depois difícil, de uma Copa Fazendo do uma mundo. Copa extraordinária não é difícil, não. Exato. Tá confiante no Brasil na Copa, Leandro? Então, toda vez que teve essa desconfiança, o Brasil foi lá e chegou bem, né? É o que eu te falei agora. Eu acredito porque... depois da mudança do treinador, cara, acho que o Ancelotti trouxe, né, uma renovação, uma esperança maior pro torcedor, que vê que tava todo mundo meio desanimado antes dele, né, cara? Eu principalmente, cara. Sim. E ele veio, eu acho que ele conseguiu aí, tá conseguindo fazer um trabalho razoavelmente bom, não deu para ele botar ainda, né, a maneira que ele quer, mas eu acho que esses 20 dias aí vai ser importante, cara, que vai dar para ele colocar... O que ele pensa no time. E o homem sabe, né? E a gente tá falando com um homem que foi convocado, né, algumas vezes. Seleção, foi campeão da Copa América. Cara, a gente foi vice, a gente perdeu a Copa América. Na verdade, eu com 20 minutos eu torci o tornozelo. 9-7? Aí 9-5. Aí aconteceu também que eu não fui cortado, eu fiquei no grupo tratando. O grupo que foi vice. Perdeu nos pênaltis pro Uruguai em 95. Isso aí mesmo, que o Túlio fez até um gol, bateu no ombro, disse que foi de mão, tal. Mas esse gol foi anulado? Foi anulado. Tá, porque ele tinha feito um gol contra a Argentina que foi também questionado se era de mão. Sim. O Túlio também gostava de fazer um golzinho meio maroto, né? Mas era bom jogador. E aí acho que o Brasil não vai com o elenco principal, né? Logo após a Copa do Mundo. Tem uma mescla ali também, botar uns nomes mescla, mas tu vê, tinha Tafarel, Aldair, Dunga, né? Acho que o Cafu tava uma seleção boa, né? Uma seleção boa, na época que montava seleções. Mas ele fez uma mescla assim, cara. Levou Sávio, levou... Quem mais? Eu não gosto de cabeça. Edmundo. Túlio, que não era as primeiras opções. O Túlio, ali, isso. Né? O Ronaldo também já tinha. Mas o Ronaldo já tinha sido campeão mundial em 94, né? E desponta ali em 96, né? Tava o Denilson, tava o próprio Leonardo. Mas ele já começou a frequentar aquela Copa, esqueci o nome, que era até ele, Edmundo no ataque. Copa Ouro. Isso, do Umbro, não era a Copa Umbro? Tava o Roberto Carlos, que não era ainda o Roberto Carlos, mas... Porque tava usando cabelo, né, Leandro? Começou ali depois que raspou. A verdade tá aí. Só não vê quem não quer, né? Nosso Marcinho ali, careca, sabe bem também. Não, Rodrigão, e aí, o que mais temos aqui? Porque, o homem tá aqui, irmão, tá solto aqui, tá distribuindo o jogo, tá? Não é aquele volante brucutu que vem aqui pra bater aqui. Leandro Ávila distribui o jogo. Vamos perguntar pra ele qual é a perspectiva que ele tem do Flamengo no ano, porque o Flamengo, ano passado, conquistou quase tudo, à exceção da Copa do Brasil, certo? Conquistou a Libertadores, se tornando o maior brasileiro campeão da competição, se tornou campeão brasileiro, então o maior campeão da competição, tirando os títulos de fax aí do pessoal lá que gosta de colocar camisa verde, e depois vamos falar dela também, porque a gente tem que falar. Desde que ela fala do Flamengo, a gente vai falar dela. Entendeu? Eu vi até um vídeo engraçado essa semana aí, que ela que mostrou Flamengo, o vídeo dela, que ela não para de falar Flamengo. É exatamente o que eu falei aqui
no episódio anterior. Sim. Mas qual é a tua perspectiva, Leandro Ávila, monstro, para o Flamengo esse ano? Ele vai estar disputando 3 competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. 4. Tem o Mundial no final. Não, calma, está disputando 3, pô. Então, cara, depois que mudou o treinador, eu acho que deu uma cara nova aí, começou a jogar com mais velocidade, que é o que, assim, eu achava que deveria. Eu não sou muito fã só da posse de bola, cara, sabe? A não ser que, pô, seja num time igual do Mister, Sim. né? Que também tinha os dois, tinha a posse de bola e a velocidade. E agora tá tendo essa velocidade, aproveitando a característica dos jogadores do Flamengo. Cara, eu acho que pode ir 2 títulos aí, de repente dá pra chegar, cara. Sim. Eu acho que 2 dá pra chegar. Não, pode falar de boa. A gente não Sim. tá pressionado, não, entendeu? Sim. Estivemos aqui com o Leandro Ávila. Sim, não. Você acha que a gente vai ganhar os 3? Não, eu não posso fazer, eu não tenho bola de cristal, mas... Não, mas brincadeiras à parte, você vai falar assim, cara, Rodrigo, acho que Gabadão, acho que você brasileiro e Libertadores, pode falar de boa mesmo. Não, eu chegar nos 3 eu acho difícil, cara. Chegar em 2 já é difícil. Já é né? difícil, já é uma coisa rara de acontecer. Eu acho assim, o Flamengo deve focar nos 3, mas tem que ganhar um pelo menos, que daí já, porra, já dá aquela... Mas só a Copa do Brasil, o Flamengo não vai aceitar, não. Não, tem que ganhar de preferência Libertadores, né, cara? E tem time, né? tem time pra ganhar, cara, tem time pra ganhar. Tem time pra ganhar. Então vai cravar Libertadores e Brasileiro. Vai cravar. O Rodrigo, ele precisa de alguém ali com ele. Tá ligado? O aval que ele... Cara, que Libertadores eu tô mais confiante. O brasileiro, cara... É difícil pra caramba. Tá longe de ser o campeonato mais organizado, mas é muito difícil pela. Você perde pontos pra qualquer um, né? Isso é bizarro. Não, ainda dá pra buscar, né? Claro, ainda dá tem muita água pra passar debaixo da ponte. Mas devido à quantidade de jogos, de viagens, cara, pô, é complicado tu manter o mesmo time, jogador machucando, um cartão, aí tem que mudar. Pra mim, quanto mais muda, cara, é pior. É pior, porque quando você vai mantendo o mesmo time, vai pegando entrosamento, pô, vai dando gosto no time, aí às vezes tu põe um, põe outro, mas quando tem que mudar 4, 5, aí já começa a complicar. Você falou de viagem, pô, a viagem é complicada, faz diferença cara, no rendimento? Cara, muito. No Brasil é continental, porque uma coisa é você viajar com a sua família a passeio, outra coisa é você viajar, porque na nossa época, eu não sei como é que tá agora, na nossa época, a CBF pagava parte das passagens, né? E a Conmebol da mesma forma. Então eles pegavam aqueles voos mais baratos que ia pingando, cara. Tu ia jogar daqui contra o Fortaleza, tu ia pra Brasília é assim, cara. E avião comercial, tava a galera ali junto. E aeroporto. Hoje em dia ainda, quando a viagem é muito longa, nego freta o avião e tu vai de avião fretado, é menos mal. Dele, mas só tu ir lá, fica lá esperando no saguão, o cara pega a bolsa e tal, isso aí desgasta muito, tem que caminhar, tu vai jogar, por exemplo, tu vai fazer uma viagem para mais longe, tu passa aí uma parte do dia viajando, cara. Isso aí desgasta. A viagem para fora também, aí para a Sul-Americana é complicado. E onde você gostava de jogar fora? Assim, porra, ou pelo estádio, ou pelo clima e tal? Pô, eu nunca gostei de jogar fora, cara. Eu gostava de jogar em casa. Mas tem uns estádios assim que tu não... Por exemplo, no Mineirão eu não gostava de jogar, o gramado também era meio alto, e jogar lá era meio chato. Portuguesa de São Paulo na época, cara, tinha um bom time. Portuguesa lá, né? Próprio no Sul, quando ia jogar lá na Serra, quanto Juventude, tu pegava às vezes um frio desgraçado, cara. É complicado. Complicado. Nosso histórico com Juventude. Além da festa da uva, a parte, nosso histórico com Juventude, Deus do céu. Com times do Sul, né? É verdade. Não, então, ainda mais pra quem tinha problema de joelho, que era o meu caso, eu tinha operado 3 vezes. Dói. Cara, porra, dói pra caramba, o gelo cara. Entra, né? A Frozen te atacando, né? O gelo no joelho, não, joga fora. E você, Gaba, já que eu perguntei ao Leandro, o que você obviamente que a gente quer que ganhe os 3 campeonatos. Sim. Mas você, assim, tipo assim, ganhar Libertadores é suficiente pra você? Não, ganhar Libertadores é o suficiente. Se tornando pentacampeão junto ao Penharol e só tendo... Eu acho que a torcida não vai reclamar não, cara. Eu acho que se é um ano que a gente ganha só Libertadores, eu acho que é suficiente. Só Libertadores não combina, né? É verdade. Eu acho que se a gente ganha só o Brasileirão, ok, dependendo de quem ganha Libertadores.
Porque vai me machucar. A gente ganha o Brasileirão, um time lá de fora ganhar a Libertadores, beleza. Agora a gente ganha o Brasileirão, o Palmeiras ganha a Libertadores, aí já fica assim, opa, calma aí. Agora, a Copa do Brasil é isso, no máximo Salvador era a lavoura de um ano que dá tudo errado, bateu ali a não, Copa do Brasil. financeiramente não é ruim, financeiramente não é ruim. A Copa do Brasil eu quero ganhar, mas, pô, cara, temos só o Cruzeiro acima da gente com 6 títulos, então... Pô, desculpa. Não. Se o Cruzeiro não ganhar também, estamos Tá no jogo, de né? boa. Mas é isso, eu acho que o Flamengo ele tem condições, talvez só o Flamengo tenha condições de ganhar os 3 títulos, dando-se prioridade aos torneios que tem que ser prioridade. Nessa ordem, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Exato. E o Flamengo tem elenco para ganhar uma Copa do Brasil, chegar lá. Principalmente se for igual ano passado, que as semifinais e final é no final do ano, né? E aí ver o que acontece. Só uma coisa que me preocupou, que até agora, quando a gente dá porrada, a gente agora também tem que defender, tipo, o Abel Ferreira também, depois do jogo do Palmeiras, durante a semana passada, que eles empataram com o Cerro, né? Falou que o Cerro diminuiu as proporções do campo. Tava claro. Pô, Brad. É loucura. Entendeu? Então, acho que... igual a Comebol deixa, né? Exatamente. Tipo, assim como a Comebol deixou o árbitro, né, ser conivente. Não a Comebol deixou, porque o árbitro, né, da Comebol foi conivente com a porradaria do isso aí era um problema. do Flamengo. Então, porque comercialmente... Do Boca no Cruzeiro também. Do Boca no Cruzeiro. Porque, cara, comercialmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, porque há uma disparidade muito grande. Então, eles não estavam conseguindo segurar. Só que agora, meu irmão, eles vão fazer de tudo, cada vez mais, porque de 7 finais em que 7 brasileiros foram campeões, dessas 7 finais, 5 foram entre brasileiros. Sim. Pô, cara, pra competição é legal isso. Entendeu? Quando você torce contra o Fluminense, eu torço contra o Fluminense porque além de ser o nosso rival, mas eu quero que brasileiro vá saindo fora, para ficar menos brasileiro, exatamente para não haver esse tipo de boicote, para não chegar. Porque não é interessante para a competição. Entendeu? Então o Abel Ferreira, que a gente martela ele aqui, ele foi lá e defendeu. Falou assim, cara, que século que tá? Ele falou para mim, para repórter, perguntou lá, não sei o que do jogo, pô, que século que vocês estão, que vocês diminuíram o campo. E é chato que é uma coisa visível, tá ali e deixam, né? Por exemplo, um árbitro ser conivente, apitar uma parada ali que acontece durante o jogo, e aí o cara tem que ser punido, reciclado, ou não, é esse daí que é apitar. Mas assim, existe, né, uma questão de se olhar o estádio, olha-se antes, o cara pode ter feito no dia, mas chegou ali no dia e fez isso, irmão, não tem jogo. Não tem jogo. Como esse negócio de pintar vestiário, que aconteceu com o Botafogo em 2024, inclusive. Isso aí acontece muito. Lá fora eles fazem muita coisa, mas cara. Mas o que você acha disso? Você acha que pra Comebol, como você conhece, já jogou muito competição deles, tipo assim, vê esse negócio do brasileiro hoje em dia, tá empatado em número de títulos com o argentino na Libertadores, coisa que antigamente era uma diferença gritante. Agora 25 para cada um, 7 campeões brasileiros seguidos, 4 inclusive do Rio. 4 que eu digo 4 títulos, né? Porque o Vasco aí também vai forçar a barra demais. Na média, um carioca ganhou um título da Libertadores. São 4 times cariocas, são 4 times. O Flamengo fez o favor pro Vale entrar. Esse negócio porque se o Vasco ganha, realmente a Comebol fala, para. Esse negócio de diminuir campo eu nunca tinha visto, não, cara. Mas na nossa época era muito comum isso. Não tinha um padrão. Então você jogava no Maracanã, vamos supor, estadual, 110 metros, depois jogava no 70 metros em Madureira. Era ruim, porque favorece o time menor, que tem menos espaço e não consegue jogar. Sim. Agora, eles fazem muito isso lá, cara. Você ganha, corta água, não toma banho, ou então apedreja um ônibus antes de entrar. Cara, é complicado jogar. Fala essas coisas assim, deixa a grama alta, deixa o próprio, né, no Flamengo. Molha a grama, seca a grama. Molha a bola, seca a bola. Seca a bola, tira o casaco, bota o casaco. Mas assim, vendo que só fica mais feio, porque mesmo assim não tá adiantando, né? Os times brasileiros estão chegando, só fica mais feio, que nem, pô, vai lá, aquela torcida lá do Racing, soltou todos os fogos e tal, não sei o quê, e não pode, o Flamengo ganha e o Racing continua aí, jogando em casa e tal. Infelizmente estamos entrando na nossa reta final. Tem mais alguma pergunta pro nosso monstro aqui? Não, já tô, deveras satisfeito aqui com essa presença de Leandro Ávila. Acho que antes de mais nada, já agradecer, porque... o Leandro foi muito legal com a gente lá no Rio Foot Summit, o evento do Getúlio Vargas, né, com a Bebel ali, o evento que foi ótimo pra gente como criador de conteúdo, tanto pelos conteúdos que a gente fez,
quanto pelo network que a gente fez e quanto para estar com pessoas maravilhosas como o Leandro Ávila, que a gente, né, como torcedor, via, admirava e poder trocar essa ideia, né? Poxa, quando a gente fez o conteúdo ali, pô, abri meu coração ali pro Leandro antes de mais nada, que, poxa, é uma pessoa que eu tenho como ídolo, porque hoje o Flamengo ganha tudo, nós temos nossos ídolos, sem dúvida nenhuma, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, os caras que vieram, Felipe Luiz, mas, pô, naquela época ali, eu sempre falo, pô, são aqueles caras aqui que mexem comigo, fica nervoso, pô, ver um Leandro Ávila, ver um Beto, pô, eu sou fãzaço do Beto, do Beto, eu fiquei nervoso lá no showball, então tá com esses caras e poder receber o Leandro aqui na nossa casa, poxa, é um prazer de verdade, prazer. Sou muito grato por você ter aceitado o nosso convite. Pô, eu que agradeço aqui o convite, né, a gente, desde que você falou comigo, a gente só ajeitou a data, sim, né, perfeito. E tranquilo, cara, pô, passou até rápido que a gente vai conversando, batendo papo, né. Tá sentadinho, o joelho tá tranquilo, né, Leandro? Eu aproveito para agradecer também, Leandro, legal. Pô, cara, e é uma coisa, assim, muito bacana, porque, né, como eu tô te falando, você estava dentro de campo no dia que eu senti mais emoção no Maracanã. Você estava lá no Maracanã? Estava lá no Maracanã. Legal, entendeu? legal. Então, quer dizer, pô, hoje tá sentado aqui na tua frente, assim, bacana, é uma coisa bacana. que, pô, realmente passa um filme, né? Como se fala. Pô, eu te agradeço profundamente por ter aceitado o nosso convite. O papo foi maravilhoso, muito maneiro mesmo. Espero que você tenha curtido, assim como eu espero que o pessoal tenha curtido. Eu vou finalizar com uma pergunta aqui, porque eu dei uma soprada no Abel, mas eu vou também dar uma cutucada. Nela? Nos dois. Nossa madrinha, né? A gente fala que a Leila Pereira é a nossa madrinha, ela que batizou, né? Chamando o flamenguista de terraflamistas. E foi assim que ela batizou o nosso programa. Exatamente. Né? Então, se ele vai na entrevista e critica a diminuição das dimensões do campo, e quando é grama sintética? O que você pensa a respeito disso? Eu vou te falar que a grama sintética hoje em dia é totalmente diferente da grama sintética que a gente tinha antigamente e nos campos, principalmente de pelada que a gente joga. É a mistura, né? Aí você pode dar carrinho que você não queima, você pode... É porque não é ruim, o gramado é bom, maravilhoso. O problema é que dá mais dinâmica, a bola fica mais viva, né? Cara, se eu perdesse num campo desse, eu não ia botar culpa no campo, tá? Obviamente que tem uma pequena vantagem para quem tá acostumado a jogar ali, tem, mas eu acho que não vai fazer diferença, cara. Na minha opinião, não faz a diferença. Não faz a diferença. Ajuda, mas assim, não faz a diferença. A bola fica mais viva, o jogo fica mais corrido. Sim. Mas, cara, no caso do Flamengo, cara, o Flamengo tem, o time é de correria mesmo, gosta de jogadores de velocidade, né? Eu acho que hoje em dia, cara, não é desculpa para dizer, sabe? Por mim, eu já teve a oportunidade de jogar num campo desse? Já? Joguei. Eu jogava em qualquer gramado. Não, às vezes... Jogava mal igual. Não, às vezes jogou numa pelada, assim, pô, cara, o gramado, cara, costuma ser bom, cara. Porque tem essa discussão na Libra e tal, das 5 maiores ligas não terem grama sintética, e o intuito, por exemplo, do Palmeiras, que a gente está se referindo, é de colocar show e ter receita por conta disso. Mas antigamente a gente tinha outros problemas, não tinha sintético, mas tinha campo, sempre tinha uns buraquinhos, sempre tinha, né, era complicado. Então, o Leandro Ávila é a favor do gramado sintético em campo e contra na cabeça. Eu também sou na cabeça, a gente absorve essa caralho. Não tem bem com gramado sintético aqui que vai cima da gente, não, que a gente não precisa. Mas maravilhoso, muito obrigado. Eu agradeço o convite aí. Muito obrigado. O presentinho, não posso esquecer de saber, não. Sim, está chegando São Judas porque Tadeu. São Judas Tadeu fez parte do tricampeonato do Flamengo. Com certeza. Né? Como diria o saudoso Apolinho, Washington Rodrigues. Eu tô vendo que o bolinho tá ficando menor, se você não sabe, Leandro, esse homem aqui fez um milheiro na final da Liberta, fez mais milheiro. Não, o milheiro da final da Liberta para o brasileiro. Então quando vem, não é tudo. É para levar tudo. Aqui é o que não falta é milheiro. Poxa, Leandro, muito obrigado. Muito obrigado por você ter representado essa camisa da forma que você representou, ter representado essa torcida. Acho que todo mundo é grato. E aí, falando até além do flamenguismo aqui, a gente brinca com terra flamista, onde você passou, você é respeitado, né, pela forma que você representou a camisa de cada time que você jogou, vencedor que você foi e o caráter que você tem e agora demonstrou aqui nesse papo. Te confesso que a torcida do Vasco parou de falar comigo. Já deu uma segurada. Depois daquele tricampeonato. Teve motivo, né? Mas assim, não, isso mexe com... Da mesma emoção, talvez seja uma das maiores tristezas dos caras também. No Maracanã. Mas assim, cara, eu sempre procurei
ser profissional o máximo que eu pude. A torcida acho que reconhece, independente de jogar mal ou bem, Sim. a torcida reconhece quando você se dedica e é comprometido. Perfeito. Então, acho que, cara, eu sou grato à torcida do Flamengo, porque até hoje, que o pessoal mais velho, obviamente, que o mais novo não lembra, o pessoal às vezes para na rua, fala, pô, valeu por aquele título, então isso é muito gratificante para nós, eu agradeço vocês aí. Pô, a gente que agradece. E pra finalizar, você é ousado, que nem fui com o Gotardo, que pedi pra ele olhar pra câmera, pra lente da verdade, Aquela ali, ó. e chamar a galera pra se inscrever no canal Terra Flamistas Podcast no YouTube. Porque a tua palavra é um tiro. É, exato. Capitão falando, tá louco? Camisa 5. Alô, galera, aqui é Leandro Ávila, todo mundo se inscrevendo aí no Terra Flamistas, lá na onde? No YouTube. No YouTube. Exato. Conto com vocês e eu, inclusive, vou me inscrever lá. Pode Vamos recordar. embora. Gostou da resenha? Não, foi maneiro. Show de foi bola. lá. Nossa Show de proposta bola. é essa, é falar de Flamengo com bom humor solto, mas sem desrespeitar ninguém, Claro. sem desrespeitar aqui, trocar ideia de Flamengo. E quando a gente tem pessoas gigantes como o Leandro Ávila, falar dessa carreira maravilhosa que ele teve no Flamengo e nos outros times. Como o Leandro falou, se inscreve no nosso canal, Titi. Tá, você ainda não tá inscrito. Olha os caras que estão vindo, irmão. Gotar, Leandro Ávila, João Guilherme. Pô, além do Rodrigão aqui, o Gabadão comandando aqui a resenha, que acho que tá maneiro. É pra dar um tá equilíbrio, né? Exato, que a galera tá gostando. Então se inscreve no nosso canal, nossos cortes também, nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, né? Temos também @TerraFlamengoPodcast, que aí você também vê uns trechos do papo, mas vê aqui na íntegra nosso papo com o Leandro Ávila. Foi maneiro demais, né, Rodrigão? Bom demais, sensacional. Prazer estar contigo aqui novamente. Prazer Eu é todo sou o seu. Rodrigão, @Rodrigo Costa Cruz. E ó, fiquem ligados porque tem muita coisa boa para acontecer nesse mês de maio. O sarrafo tá alto, É, Titi, o negócio tá ficando esquisito de É, bom. É isso. Então, como o nosso Gaba já falou, não deixa de se inscrever no canal, o link tá aqui embaixo. E segunda-feira que vem tem mais. Saudações rubro-negras! Vamos!